Boa. De novo, uma shell, duas shell, três shell. Eu acho que você falou isso na última. Falei. Lembrou, né? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio super especial em dose dupla do TechSec Podcast. E aí, Josu, na paz. E aí, meu amigo, beleza? Finalizando o mês de outubro, falta Isso mais aí. um episódio. Estamos no penúltimo. Vamos começar o mês de novembro aí com tudo. E a gente tá terminando bem e vai começar muito bem também. O que nós teremos no mês de novembro? Mês de novembro, vocês estão ligados, né? Aquele mês Wakanda Forever. Então, promete. Keep calm e aguente. É isso aí. Antes da gente iniciar, antes até mesmo da gente anunciar os nossos parceiros e patrocinadores, Josu, fala um pouco pra nós do nosso canal de cortes. Canal de cortes, a gente tem falado aqui em vários episódios. Eu vou ressaltar mais uma vez. Do seu lado direito, ok, isso, produção? Do lado direito? Do seu lado direito tem um QR Code. Escaneia, segue a gente, comenta nesses vídeos. Pra você que, de novo, tá com a vida super corrida, quer os insights do TechSec Podcast, dos episódios que estão muito longos. Ô, Josu, Gustavo, os episódios estão muito longos. Queremos cortes aqui dos melhores insights. Cortes TechSec Oficial. Escaneia aqui o QR Code. Acompanha a gente lá que tem muita coisa legal pra vocês. É isso. Boa. Vamos então aos nossos parceiros e patrocinadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E além disso, eles contam com um curso de formação de Security Awareness Officer, um programa criado para preparar os profissionais que desejam liderar iniciativas de conscientização em cibersegurança dentro das suas empresas. Ao longo da formação, você vai aprender como estruturar, implementar e manter um programa de segurança eficiente que seja alinhado com a cultura da organização e os seus comportamentos dos seus colaboradores. Com a abordagem prática e didática, o curso mostra que a segurança digital não depende só de ferramentas utilizadas, mas principalmente de pessoas envolvidas nos processos. E aí, está esperando o que para se tornar um Security Awareness Officer? Vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e uma visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente, mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend. E vamos para a Bifish. A Bifish é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para falar das necessidades da criação e conscientização e cultura de segurança para a sua empresa, independente do porte. Com a Bifish você faz testes de phishing, comunicação integrada, de Slack, Teams e WhatsApp, além de treinamentos e capacitações, tudo via plataforma num só lugar. Bifish, porque a criação de cultura de segurança é necessária para todos e todas. Valeu, Bifish. E ela, G2 brindes personalizados, então, para você que é pessoa física, pessoa jurídica, que você quer eternizar as memórias, Josu? Essa é a sensação de quando a gente recebe aquele brinde super especial. É, aquele brinde que não é qualquer brinde. Não é. O brinde. Não é aquela... Sabe aquele copo plástico que só tem o logo da tua empresa pequenininho? Ninguém mais quer isso, gente. A galera quer receber um brinde e falar, caramba... Essa empresa pensou em mim desde a concepção. Olha que legal. Que momento. Brinde by Design. É isso. Então contate a G2 Brindes Personalizados e faça já o teu orçamento. É isso. É isso. Boa. Dando continuidade, vamos aos nossos super convidados. Hoje é em dose duplas e eu e o Josu
Vamos dividir aqui a introdução. Josué, eu começo Vamos lá. com ele, que é pesquisador de segurança com ampla experiência em redes corporativas, análise de malware, testes de intrusão, pentest e engenharia reversa. Nos últimos anos, tem se dedicado a pesquisas voltadas à identificação de vulnerabilidades e análise de malware no ambiente macOS. Ué, mas será que existe vulnerabilidade nesse ambiente? Será? Palestrou em importantes conferências de segurança no Brasil e no exterior, incluindo DEFCON, Eco Party, H2HC, Besides Montreal, 8.8? Caramba, lá no Chile, entre diversas outras. Atualmente é cofundador da Talion Security, especializado em segurança ofensiva com foco em Red Team e Pentest. Senhoras e senhores, façam muito barulho para ele, meu parceiro, jiu-jiteiro, Blue Belt, Ricardo Logan. E aí, Logan, seja muito bem-vindo, meu irmão. Opa, boa noite, obrigado pelo convite. Josu, Gu, valeu. Prazer estar aqui com vocês. Mais Feliz, uma, né, cara. mano? Mais uma. Terceira. Dá um sorrisinho pra gente gravar, Logan. Opa, sempre. Dando um joia aí pra galera. Muito bom. E vamos para o nosso segundo convidado, que eu também vou fazer as honras dele aqui. Ele é co-founder também, diretor técnico da Talion. O nosso convidado é um profissional com mais de 14 anos de experiência em cibersegurança, especializado em segurança ofensiva, operações de Red Team, segurança de aplicações web e também ambientes macOS. Ele já liderou projetos para grandes empresas globais e grandes consultorias com o foco de gerar impacto real e fortalecer a segurança na prática. O seu trabalho envolve simular ataques reais, identificar vulnerabilidades e propor soluções efetivas para reduzir riscos. Além de experiências em web e macOS, ele também atuou no setor aeroespacial, oferecendo segurança ofensiva e defensiva para sistemas de aeronaves e satélites. Que momento, hein? Para fechar, ele é um nome presente também em grandes conferências, como o Gu falou aqui do nosso amigo Logan, na área como DEFCON, H2HC, Beside São Paulo, Nubyte, MindSec, enfim, entre outros que estão espalhados por aí. Senhoras e senhores, recebam com muito barulho, muitas curtidas, muitos comentários, Roberto Soares, vulgo Espreto, do episódio 125 para esse episódio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, prazer em revê-los. Obrigado pelo convite novamente. Tô parecendo gente grande aí, viu, nessa descrição. Obrigado. Falei pra você na mensagem, é você, né, meu velho? Então, É E aí isso. um detalhe, é 125 o episódio do Espreto isso. e 71 seu episódio, Logan. Aí, ó, 71. Então, Boa. praticamente 100 episódios depois, você volta ao TechSec pra gravar. Que prazer, hein? Que legal, velho. Detalhe que quando eu gravei foi próximo à época do mês da Consciência Negra, né? Foi Então, mesmo. mais um mesinho ia bater certinho. É verdade. Mais um mês é ia verdade. bater certinho, velho. E é muito legal ter vocês aqui, velho. Vocês são pessoas que a gente considera amigos mesmo. Obrigado de verdade. Obrigado. São referências pra gente A honra é nossa. como pessoas e como profissionais. Muito feliz com essa blusa bonita aí da Thalia. Boa. Galera, Já é um pedido. Fica a dica. fica Fica a dica. Fica a dica, boa. Faça um brute force aqui nos comentários se você entendeu a mensagem. Pessoal, presentes pra vocês. Então vocês vão levar isso aqui depois no final, beleza? Obrigado, Obrigado, muito obrigado. Então, antes da gente fazer o nosso momento Fun Fact, vamos fazer aqui a nossa autodescrição. Eu sou o Josué, sou um homem negro, blusa preta, boné vermelho, óculos e uma camisa vermelha por baixo. Sou Gustavo Marques, homem preto, cabelos pretos, blusa de frio bege, verde e azul. Por favor. Sou o Roberto, da cor morena, cabelos baixos. Estou de blusa preta. É isso. Boa, sou o Ricardo Logan, um pouquinho careca, negro, tô de blusa preta, mais ou menos 1,75. É isso. Boa. E aí, vamos pro nosso momento Fun Fact. E aí, eu vou começar pelo Logan. Começando pelo episódio 75 do passado. Então, se você assistiu lá, a gente vai ter um novo hoje. Então, momento Fun Fact com Logan. Tan, tarararam, tan, tan. Vai lá, meu velho. Momento fun fact. Eu não sou muito bom pra essas coisas não, mas vamos lá, vai. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de pegar pesado em tudo que vai fazer na vida, né? Seja na parte técnica, no trabalho, em casa. E agora, nesse novo momento de vida, com filhos e tudo mais, eu tô sofrendo a cobrança também, porque não tem nada a ver com parte de tecnologia, mas é engraçado. Minha vida inteira eu joguei capoeira.
Joguei capoeira a minha vida inteira e os últimos 3 anos eu comecei a fazer jiu-jitsu. E levei meu filho pro jiu-jitsu. Meu filho tem 9 anos agora. E o engraçado é que assim, eu fico para ele, Gabriel, pô filho, você não ganhou uma luta hoje, cara. Você não passou uma guarda hoje. Você não fez um movimento maneiro. Só que agora a cobrança também é dele. Ele chega pra mim hoje, papai, eu tava vendo sua luta hoje, você não passou uma guarda, pai, e aí? E aí, cara, eu tenho que dar exemplo, cara, assim. É um negócio assim bem desafiador pra mim hoje em dia. Eu tenho uma pequena agora de 3 anos também, que já vou colocar ela no jiu-jitsu também. Daqui a pouco ela também vai me cobrar. Ela vai olhar lá e falar assim, poxa, meu pai fala pra mim vir pro jiu-jitsu, mas ele também tem que mostrar postura no jiu-jitsu ali e passar uma guarda, finalizar o adversário. Essa cobrança é muito massa quando a gente vê de uma pessoa que eu admiro meu filho, eu amo ele, eu admiro muito ele, a postura dele. E vendo ele me cobrar hoje é interessante porque queria muito essa questão de você passar e ser referência. Então quando eu cobro ele, eu também tenho que dar exemplo para ele. Seja profissionalmente falando, mas que no caso dele é um momento de conexão para ele, é o jiu-jitsu. A gente termina o treino, para na padaria, vai tomar um suco, vai bater um papo. É o momento que ele tem para falar para mim as coisas que ele quer abrir. Então, às vezes ele, papai, hoje você não fez nada legal. Eu falo, caraca, velho, meu filho tá me cobrando. Nem a galera do treino me cobrou tanto assim, velho. Legal, O momento fanfete que não assim que eu pensei agora foi esse. Perfeito. Nossa, eu lembrei do filme lá do Bop, que o Capitão Nascimento, ele troca com o filho dele. Ele faz um treino de jiu-jitsu com o filho dele, Não lembro. É no 2, No 2 ele tá fazendo um treino com o filho dele. Boa. Pô, eu acho que isso é um negócio massa, porque assim, pensa o seguinte, a gente trabalha numa área, TI/SI, é uma área que, querendo ou não, a gente tem que estar toda hora se atualizando, então você nunca para de trabalhar. Então você tá lá meia-noite, 1h da manhã, de vez em quando eu mando mensagem pro Espreito. A galera do board, o nosso, manda mensagem 1h da manhã, 2h da manhã, aí você fala, caraca, mas a pessoa não dorme. Aí você vai pegar, vai parar pra ler e tudo mais. Então assim, você tem que ter o que a gente chama de válvula de escape. Eu sou meio gordinho, mas eu gosto de ir pra academia, gosto de correr, gosto de nadar, vou pro jiu-jitsu. Então você tem que ter uma forma de meio que de fazer aquela descompressão Sim. daquela tua rotina do dia a dia. Porque a rotina de quem trabalha com TI/SI é isso. Se você não tem uma rotina que é 24 horas estudando, lendo, se aperfeiçoando, você fica pra trás. Não tem muito jeito, não tem muito milagre, não tem atalho. É esse o rolê de quem trabalha nessa área. Que legal, velho. Muito bom. Então, momento Fun Fact com o Roberto Soares, vulgo Espreito. Vai lá, meu velho. Cara, doideira. Teve um momento da vida também que eu cheguei a fazer durante um certo tempo, jiu-jitsu também, influência do meu irmão, né? Eu fiz ali, eu acho que durante alguns meses, quase um ano, mas não chega a ser muito fun fact assim, nesse sentido. Eu vou resgatar o que eu comentei no episódio anterior, que foi exatamente que a minha expectativa era de ser jogador de futebol, né? Então eu joguei bastante ali nas categorias principalmente na minha cidade durante um bom tempo, né? Então acabei indo para algumas categorias de base, fiquei um tempo jogando ali no São Paulo, fiquei alguns meses ali no Flamengo, em Rio de Janeiro, morando lá. Mas acabou não dando certo, eu acabei machucando o tornozelo e acabou não seguindo para frente. Mas sempre gostei de jogar futebol e era basicamente, eu acho que é um pouquinho do meu fun fact, assim, E joga bem, cara. Modéstia à parte. Dá pra tocar uma bola legal ali, O não? cara joga bem. Ainda bem que ele não deu certo jogando futebol, velho. Senão a gente não ia estar aqui. Exatamente. Ainda bem que ele não se deu bem jogando bola. Hoje ele invade outras redes. Exato. Exato. A rede é outra, exato. Boa. Ô, Espreito, você usou muito esse argumento assim com as meninas? Cara, não, até que não. Hoje a galera Sim, usa, a molecada, exato, né? exato. Eu era jogador e tal. Exatamente. Não fui dessa... Não precisou, dessa né? Não precisou. Boa. E aí, pessoal, a gente sempre inicia falando um pouco da trajetória de vocês. Mas lembrando que vocês já participaram do TechSec Podcast e não precisam falar sobre a trajetória. Então, você que está assistindo a gente, vai lá no episódio inicial do Logan e do Espreito, porque vocês vão conhecer um pouco mais sobre a trajetória deles. Saltando sobre jornada e trajetória, queria que vocês falassem o porquê e como vocês começaram a pesquisar vulnerabilidades em ambientes macOS, que talvez é algo inovador para a época. Muita gente está falando de Windows, geralmente. Boa. Pelo menos aqui, né? Pelo menos aqui no Brasil, exato. Eu acho que por cronologia de tempo, eu acho que é melhor. O Logan começou primeiro, né? Então ele pode começar e depois eu falo como que eu vim para essa área. Boa. Legal, pode ser. Para mim é bem claro como é que foi a motivação, né?
Eu vou começar assim, como eu comecei meu primeiro contato com o Mac, né? Eu trabalhava numa empresa onde algumas pessoas usavam o Mac, isso em 2009. Trabalhei num órgão público aqui no estado de São Paulo, órgão de segurança pública, e tinha algumas pessoas que usavam o Mac. Então eu tinha um iPhone 3, não, era o iPhone 3 ainda, era o iPhone 3, bem antigo, 2009. Caramba. E acabei comprando um Mac. Na época eu usava Slackware, eu era da galera do Slackware, eu era da Slack BR. Inclusive um dos meus desktops que eu tenho em casa ainda é Slackware. Melhor distro. Cara, aprendi muito com Slackware. Gosto muito. Aprendi demais, assim, tudo que eu sei de Linux eu aprendi com Slackware. E aí acabou que lá no trabalho a gente tinha essa habilidade de usar uma máquina com qualquer sistema operacional. E aí eu comecei a usar um MacBook. Acho que era... Eu não lembro se era o Snow Leopard ou Leopard, eu não lembro que versão que era na época. Isso a gente tá falando de 2009. E aí eu tô falando como usuário, tá? Como a parte de segurança eu ainda testava muitas coisas no meu Slackware, mas como usuário. E aí quando foi em 2014, na H2HC de 2014, estava rolando um CTF criado pelo pessoal da Hack and Roll, que nem montou mais CTF, uma galera da antiga, uma galera boa pra caramba. Eles fizeram um CTF lá, e aí eu tava trocando ideia com um brother, Thiago Natel, moleque das antigas, muito bom também, moleque. E os meninos falaram assim, tem como vocês fazerem engenharia reversa do binário do CTF aqui? Porque os caras estavam jogando CTF e estavam fazendo exploração de web e pegaram um binário pra explorar e eles não conseguiam fazer nada. Aí deram na nossa mão assim, beleza, eu não queria jogar CTF, mas a gente ajuda aí. Pegou, começou a testar e tal. Só que nessa época, o Thiagão, ele tinha desenvolvido uma ferramenta chamada Maléficos, que era para infectar binário ELF. E eu confesso que eu não tinha tanta familiaridade ainda com o meu Mac, assim, como sistema operacional como um todo. Ainda não estava muito nativo nele, assim, de entender os internos dele, né? E aí, quando ele tentou rodar a ferramenta dele na minha máquina, para poder analisar, infectar o ELF lá do binário, lá do CTF, funcionou, só que a gente ficava fazendo comparação com binários do Mac. E aí eu percebi uma coisa, que metade do sistema operacional usava binários ELFzão, né? O Windows você tem o exe lá, né? O que é o PE. No Linux você tem o ELFzão, o binário. E no Mac, nessa época, a gente está falando de 2014, era MATO, os binários eram MATO e ELF, no /bin lá dele, né? E na hora que ele tentou infectar um segundo arquivo, ele estava tentando infectar um MATO, e aí, para comparação da ferramenta, saía resultado errado, porque não ia funcionar, era um outro binário, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caraca, mano, MATO, esse negócio aqui eu nunca tinha lido nada sobre isso, não li nada sobre isso e tal. Beleza, terminou o CTF, inclusive a gente acabou conseguindo quebrar e descobrimos que o binário que colocaram no CTF tava truncado, então também não ia dar para resolver de fato. Mas eu saí dessa H2 com um negócio assim, falei, deixa eu começar a olhar melhor esse negócio desse meu Mac aqui. E aí eu fui estudar esse formato, esse MATO. E quando foi 2016, eu escrevi um artigo para H2HC explicando como é que funcionava o formato e tudo mais, como você poderia fazer uma engenharia reversa dele, abrir, entender o cabeçalho e tudo mais do binário. E eu dei uma sorte nesse ano de 2016 de surgir o primeiro Ransomware para Mac, que foi o Keyranger. E aí eu falei, cara, eu vou pegar um brother que trabalhava numa empresa de antivírus. Ele falou, mano, dá um look nesse sample aí. Mandou, e aí eu... o cara mandou, legal. Mandou pra mim. Assim, eu era pesquisador independente, então não tinha muito acesso a algumas coisas. Ele falou, mano, dá uma olhada nessa parada aí, que ninguém analisou ainda. E eu lembro que quando eu comecei a analisar, uma empresa grande, uma empresa gigante, pegou e soltou um report sobre o binário, sobre o malware, né? Sobre o Ransomware, né? Que era o Keyranger, né? Só que eu virei à noite analisando ele. Peguei para destrinchar e tal. E o legal é que no dia seguinte, o meu achado, né? O meu mini report, tinha muito mais coisa do que o relatório dessa big empresa aí de antivírus na época, né? Na época, Logan, desculpa te interromper, já existia algum profissional no Brasil? Não Não tinha. Você já foi pioneiro nesse sentido. Isso, não tinha. Eu lembro que quando eu comecei a palestrar nessa época, 2016, sobre malware para Mac, ninguém falava no Brasil sobre malware para Mac. Top, velho. E tinha uma parada que era assim, por mais que eu não estava trabalhando ainda, não estava pesquisando, desde 2014, quando despertou esse lance de o que é esse MATO, o que é esse formato, eu entrei num canal que ninguém mais usa hoje em dia, do RC, do pessoal do SX Heavy. Inclusive na época tinha o Patrick, que a gente pode falar dele depois, que é o cara da Objective by the Sea.
E lá o pessoal trocava muita figurinha sobre binários para Mac, sobre Match.io, sobre vulnerabilidade para Mac e tudo mais. Então, quando eu comecei a falar do Keyranger, no Brasil ninguém falava, e fora do Brasil você tinha 2, 3 pessoas também que falavam sobre, assim, pelo menos que eu via algumas coisas escritas. Não estou dizendo que eu sou o cara, que não sou eu que fazia, não é esse o ponto. Estou dizendo que eu não via ninguém escrever sobre isso, publicação. Eram poucas pessoas. Né? Eram muito poucas pessoas. Você achava algumas pessoas falando em fórum, algumas coisas assim, mas eu me recordo de ter muita pouca coisa. Agora, tirando assim, alguns canais mais tipo Frac, assim, sempre teve coisas para Mac, o próprio Poco GTO tem coisas de Mac e tal, mas não tão amplo como a gente tem aí para Windows, para Linux e tudo mais. Né? Não. E isso para mim, isso também é um negócio que para mim despertou o que assim, eu nunca gostei de palestrar, porque eu sempre olhava a galera subindo no palco para falar mais do mesmo. O cara chegava, vou fazer aqui uma talk sobre Metaxploit. Bom, você vai lá no Google, você encontra 500 formas de você usar o Metaxploit. E nada contra o Metaxploit, não é nesse o ponto, o Metaxploit. Aí o cara vai falar sobre como comprometer um WordPress com X plugins. Pô, mas tem 500 caras que falam de WordPress. Então eu queria pegar alguma coisa que ninguém estava falando. Ninguém falava sobre aquilo ali na época. Eu falei, pô, isso aqui vai dar um trabalho, vou ter que pesquisar, vai ter que procurar uma documentação que não é tão... Era mais escasso na época e eu entendo que isso é pesquisa. Não estou desmerecendo que não tem esse pensamento, nem vai para esse lado, não é esse o ponto. Mas na época isso me deixou meio assim, poxa, é um negócio que vai me desafiar. E aí eu comecei a correr atrás muito mais nesse... Foi isso que me deu uma motivação muito forte para poder trabalhar com binários para Mac naquela época, que era o Match.io, fazer o report. E aí eu acabei indo palestrar. Eu lembro que devido a essa análise do Keyranger, palestrei na H2, eu palestrei na Anjos e Demônios, na Antisec, lá na Argentina. Palestrei... Na H2 foi até engraçado, porque eu até comentei com alguns amigos. Eu lembro que quando eu fiz lá, submeti o... Por mais que seja da organização, ajude, você também tem que submeter. Você passa pelo critério da mesma forma. Eu lembro quando eu submeti, eu tive 3 reviews muito foda. Muito bom. Que tudo pra mim é um aprendizado. Tinha um review do Mercedes, que me deu várias dicas nessa questão de como posicionar a pesquisa. Tive um review do próprio Rubira, que falou, cara, ó, tá legal, mas acho que você pode melhorar isso aqui. E tomei uma porrada que me ajudou muito, assim, absurdamente, do DMR, do Igor Rocha, né, que também não mora mais aqui. Ele pegou e falou, cara, olha, tá massa, a ideia é legal, mas olha, o caminho é esse aqui. Isso também ajudou, assim, eu imaginei que tava massa a minha pesquisa, mas depois que eu tomei essas 3 porradas, o nível da pesquisa mudou muito. Se aprofundou ainda mais. Aprofundou e melhorou a forma como eu apresentava os detalhes técnicos. Então, assim, me ajudou absurdamente. E aí, o restante é mais natural. Você acaba pegando o gosto de como você vai pesquisar um negócio, de como você vai apresentar um negócio, com mais base, com mais embasamento técnico e tudo mais, né? Até porque não era um assunto muito... que tinha muito material no mercado. Você já tinha que levar o negócio realmente para... Eu falo assim, se você ensinar errado uma vez e a pessoa aprende errado, você quebra a pessoa. Exato. Então você tem que tomar muito cuidado com a informação que você vai passar. E esse foi o meu medo na época também. Então eu falei, vamos deixar de uma forma que vai ficar bem estruturado. Você pega o artigo hoje lá, você tá na revista esse artigo, um dos artigos está na revista, tem a Talk também. Então deixou de uma forma bem didática para o cara entender desde o início como é que funciona o binário, como é que você pega o cabeçário, como é que você cai no entry point, como é que você faz a análise, o que você tem de ferramenta pronta para poder ajudar nativamente, o que você não tem, como é que você pode fazer para começar os primeiros passos assim, num ambiente que, querendo ou não tinha muita gente falando sobre aquele ambiente, né? Você tem essa noção, Logan? Que você é um dos pioneiros no tema, assim, de... Puta... Pioneiro, acho que eu... falando de achismo, assim, de você se achar com isso, você não tem essa parada de ego. Não. Mas de mostrar a importância de você ter construído, porque já eu já tô tentando pular, mas já a gente vai falar do crescimento do tema, das villages em eventos, etc. Mas antes não existia, cara. Você tem essa noção de, cara, eu puxei ou fui uma das pessoas que ajudou a puxar essa bandeira aí? Ponto de vista de referência, meu, que o Guto traz, né? Olha, eu sempre refuto um pouco isso, porque assim, eu já escutei algumas pessoas falarem exatamente isso, eu confesso que não, porque foi muito natural. Na época que eu fiz muito mais por uma questão de particular, de, querer entender. Como eu já tinha um Mac, vamos lá, nunca fui rico, tá, gente? Mas, querendo ou não, o poder aquisitivo para quem comprava Mac naquela época
não era fácil, você tinha que ter uma graninha. Eu lembro que eu juntei salário de não sei quantos meses para pagar parcelado para comprar um MacBook, sabe? Na verdade, quem trouxe o meu MacBook foi um brother de fora. Eu dei a grana, o cara pegou e trouxe, porque ainda era mais barato comprar lá fora. Então, nem era tão fácil o acesso a Mac. Hoje ainda não é. Hoje ainda é caro o hardware, muito caro. E aí você fala de 2014, 2009, mas vamos pegar 2014, comecei a fazer pesquisa. Quantas pessoas tinham Mac assim na mão para poder... Pô. Sim, exato. Não é. Então, eu não sei se eu sou essa referência. Já escutei isso, não quero ser isso, mas é o que eu falo assim, eu tô aí pra pesquisar junto, tamo junto. Legal demais. Fala mundo vocês, junto. Preto, como que foi esse contato, meu velho? Cara, a minha foi alguns anos depois, né? Até porque eu sou bem mais novinho que ele, né? Então a minha foi bem depois. Eu acho, eu não lembro na linha do tempo agora, mas eu acho que foi ali em meados de 2018 para 2019, né? Eu tava numa outra consultoria e aí apareceu um trabalho para ser feito, um projeto em uma fintech aqui no Brasil. E nessa fintech só tinha MacBook e AWS, não existia um Active Directory, não existia máquina Windows, aquelas ataques que você está acostumado ali em redes Windows não funciona ali para ambientes de Apple. E foi um desafio, a gente chegou lá, cara, vamos para cima, vamos fazer, vamos ver o que a gente consegue nesse tempo. A gente, eu acho que tinha 2 ou 3 semanas, algo assim. Então foi estudar on the fly ali durante o projeto, fazer alguns ataques, muito man the middle ali para tentar extrair algumas coisas, tentar extrair alguma conexão que tivesse ali, que não tivesse usando o SSL, HTTPS ali para pegar a credencial. Rolou bastante na ocasião. A gente fez algo nesse sentido, mais ataque focando na rede em si do que no próprio sistema operacional, né? Então foi um resultado bom o projeto, mas ficou aquela pulguinha na orelha, né? Aquela pulguinha ali, tipo, cara, e aí? Será que vem mais projetos nesse sentido? Quase não... Exatamente, o conteúdo é raso. Até hoje ainda você não tem muita coisa ainda para Mac. Tinha a percepção de muito nichado, assim, é muito nichado. Até hoje né? Até hoje. Hoje é mais difundido, assim, a marca é forte na Apple. Mas se você pegar, obviamente estou tirando essa fonte mais da minha cabeça, mas acho que não está muito longe disso. Se você pegar no mundo inteiro, acho que, sei lá, 95% é Windows, aí fica ali 5%, acho que 4% para Mac e 1% para Linux, né? Não posso estar falando besteira, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, hoje é mais vantajoso que um cara que cria malware, por exemplo. Pô, eu vou infectar 95% do mundo, ou vou infectar 5, 4%. Então, ainda hoje é muito escasso de conteúdo bom, de galera que pesquisa, né? Então, desde lá eu comecei, eu preciso estudar, eu preciso desenvolver ferramentas para explorar os protocolos que a Apple utiliza, que alguns são diferentes do Windows, né? Então, quais são os ataques de redes, quais são os serviços default que a Apple tem, etc., no sistema operacional que ela utiliza. Então, eu venho estudando desde esse projeto também. E aí não parei. Aí só depois a gente foi, já sabia que o Logan fazia isso. Para mim é a minha referência, né? Ele fala que não é, mas é referência, como a hora que você vai pesquisar depois na internet, sempre aparecia o nome dele como brasileiro, né? Que massa, velho. Então é legal, é bacana. Chupa. Toma isso aí. Então a gente se trombava bastante na H2HC, nos eventos que organizava, a gente estava sempre junto ali, trocava uma ideia aqui, outra ali. E foi basicamente esse meu primeiro contato. Aí depois, lá mais recente, que a gente foi falar sobre isso virar um modelo de negócio, né? Mas aí depois a gente pode comentar mais sobre isso. Boa. Mas foi basicamente assim que começou. Como que foi do ponto de vista de pesquisa? Você já falou, sempre pesquisava, tinha o nome do Logan aqui no Sim. Brasil. Em algum momento você se conectou com outro tipo de pesquisa de fora, que você se conectou depois com essa pessoa? Ou você também teve essa conexão? Sim, eu não sou muito aberto a pesquisa de fora, até porque naquela ocasião ainda o meu inglês também não era muito bom, então não era muito legal. O que eu fazia muito é ler documentação oficial da Apple, né? Então ali está praticamente como qualquer outro software, quando qualquer outro sistema operacional. Se você quiser aprender fundo de algo, vai na documentação original, lá tem uma fonte absurda de conhecimento que você consegue depois
criar sua própria metodologia, sua ferramenta em si, etc. E aí você consegue entender o internals ali do Mac. Então, no meu caso, eu li mais documentação mesmo do que até Própria, né? da própria da Apple, até porque, assim, às vezes é muito tentativa e erro de você fazer, porque tem muitas coisas que a Apple ela não libera, assim como a Microsoft, né? Então, ela tem um repositório, a Apple, que ela disponibiliza metade ali de código-fonte, mas não é 100%. Né? Coisas muito críticas, ela não libera. Então você vai na tentativa e erro, estudando, lendo, testando, fazendo, vendo comportamento. Pô, legal, aí uma outra dúvida, às vezes você pesquisa, alguém já passou por isso. Mas no meu caso era muito nessa tentativa e erro, não era muito de procurar alguma outra referência. Você achava uma outra pessoa que estava palestrando, né, principalmente em eventos de fora, DEFCON, CCC, outros eventos legais, assim, que rola externamente, mas aqui no Brasil, de fato, só tinha o Logan como referência. Então, pegava ali para estender a estrutura do Match.io, peguei pesquisa dele. Depois você pega as coisas que tem na internet também, que alguém escreveu, alguma coisa nesse sentido, e aí você vai aprendendo, né? Vai ganhando robustez, né? Vai ganhando robustez, exato. Você teve, Logan? Alguém que, tipo assim, fora a documentação que o Espreto citou, que eu acho totalmente importante, mas teve alguém assim que você, além de pesquisa, que você se conectou depois? Quando eu comecei a estudar a parte do Match.io, né, eu tava num fórum que é o SX Heavy, onde eu conheci o Patrick Wardler da Objective IDC. Tinha a Sarah Edwards, que era instrutora da Sans, instrutora de forense de macOS da Sans. Uhum. Então a gente tá falando de 2016, já tinha uma pessoa montando um treinamento de forense Mac. Só que eu não fazia o curso de forense porque era muito caro. Nossa, O Sans, curso imagina. da Sans era absolutamente caro. Ainda era. Ainda é caro, né? Enfim. Tinha alguns outros. Nesse fórum da OSXF tinha muita gente que mexia já, fazia engenharia reversa de Match.io, né? Então, tinha um canal que era o Krakens.de, que o pessoal lançava lá binário Match.io. Eu baixava e saía tentando quebrar. Então eu aproveitava para trocar ideia nesse canal. E aí, alguém já pegou esse aqui? Pô, não consegui passar tal. E aí trocava ideia com essa galera, né? Então eu acho que essas foram as pessoas que, assim, de certa forma também me ajudaram, mas era tudo gringo. Isso acabou gerando proximidade com eles depois, com o evento e tudo mais, assim. E os caras te viam? Tipo assim, ó, vamos falar com o Logan lá, que ele é meio que embaixador lá no Brasil. Não dessa forma, mas uma coisa que foi engraçada, inclusive Não sei se tinha imagem nessa época, foto, assim, vocês não usavam nessas Não, paradas. mas eles estavam Não. Mas tinha pesquisa disponível na internet, mano. Então eu sabia quem era ele, certo? Tipo, vou estar lá no evento, vamos nos encontrar e tal. Sim. O próprio Patrick foi dessa forma. Eu tinha encontrado ele numa edição da Defcon, né? E aí depois, em 2022, rolou o convite para mim na Objective IDC, que é o evento que ele organiza, que é 100% voltado para Mac. Ele, na verdade, já tinha me convidado antes, mas nunca tinha dado certa data. Então, quando foi em 22, eu acabei indo a convite dele. Boa. Tem um dado que provavelmente pode ser que seja real, depois eu vou até dar uma pesquisada. Não é um dado real, tá, galera? Não é um dado assertivo. Mas a maioria é Windows dos ambientes, 4, 5% a gente está falando de iOS. E o hardware é muito caro, como você disse. Existe aquele mito de, cara, Mac é totalmente seguro, não existe vulnerabilidade. Vocês acham que essa falta de acessibilidade ao hardware é algo que faz com que a galera acredite que isso é mais seguro? Eu acho que, inclusive, essa questão hoje, essa questão do hardware já começou a diminuir. Você pega aí o Alienware, para mim é uma máquina infinitamente superior a um Mac, falando de hardware, né? Eu gostaria de ter um Alienware na minha casa, não tenho. Mas, assim, lá atrás, o hardware do macOS era o diferencial dele, né? O sistema operacional, beleza, era baseado em BSD ainda, era um negócio muito ainda mais roots, mas o hardware era o grande diferencial. A questão da segurança, eu acho que é muito parecido com quase tudo que muitas empresas costumam fazer. Lança o produto, viraliza e depois a gente pensa na parte de segurança. Primeiro pensa em parte de usabilidade, user experience, que o pessoal fala, né? Então, Sim. é muito mais nessa questão de experiência do usuário para depois pensar em segurança. Eu percebo que, assim, é uma questão muito particular minha. No meu ponto de vista, a Apple começou a mudar essa visão de investimento em segurança nos últimos, pegar pelo menos aí, os últimos
5 anos, 5, 6 anos, eles começaram a investir bastante em segurança, implementaram bastante recursos de segurança. Tanto que nas minhas últimas talks, a gente tem algumas POCs que eu mostro que, assim, é uns bypass extremamente ridículos, assim, saca? Você fala, meu, dava pra fazer isso? Dava. Porque os caras não olhavam, assim, de fato, não olhavam muita coisa. Ainda existe esse mito, sabe? Eu já escutei muitas vezes o pessoal falar, mas Mac não precisa de antivírus, Mac não precisa disso, tá tranquilo, tá safe. Não, não é isso. A verdade, o que tem ainda é um número de pesquisadores inferior aos pesquisadores que você tem para Windows e para Linux. Você tem muito mais pesquisador para Linux, muito mais pesquisador para Windows. Para Mac você tem um número menor, mas quanto mais pessoas vão começar a olhar para Mac, com certeza muito mais vulnerabilidade, muito mais CVE vão começar a aparecer. E é o que está começando a acontecer hoje em dia, já está começando a ter essa guinada já. Existem grupos dedicados, vocês? Boa. Você que é Blue Team, existem grupos dedicados a esse ambiente para atacar esse ambiente macOS? Fala aí, Preto. Não existe um grupo específico, pelo menos eu desconheço agora de momento, né? Mas não faz tanto sentido ainda hoje existir um grupo específico para isso, porque, como a gente comentou anteriormente, existem poucos pesquisadores, existem poucos. Obviamente, pode ser que tenha, pelo fato de muitos, pela parte de C-level das empresas usarem macOS. Sim. Né? Então, assim, geralmente são pessoas que não têm aquela familiaridade com tecnologia. Né? Então, exige que você crie ali um hardware a mais, etc., na máquina. Então, essas pessoas podem sofrer os tipos de ataque. Né? Então, pode acontecer de ter. Às vezes tem, tá rolando aí. Mas é menos, né? Não é tão difundido assim como é para Windows, para Linux, enfim. Ela tem uma maturidade, o macOS em si, ele tem uma maturidade maior do que o Windows, né? Por exemplo, a gente até brinca que a própria Apple hoje, ela não te deixa você ser o root da máquina, né? Se você não lá der o boot, vamos falar que você quer de fato ser o root, desabilitar o SIP ali, né? Que é uma das proteções do macOS. Então, ela, nem você, que, por exemplo, no Linux lá, se você der um RM-RF no barra, e se você não colocar uma flag lá, Já foi. nossa, fugiu o nome da flag agora. Não é Force, é No Preserve Root, que No Preserve Root, isso. Que é para você remover de fato a raiz do sistema operacional. No Linux ele te permite isso, no macOS se você não der o boot, desabilitar o CIF para depois fazer, você não consegue, né? Um usuário comum, mesmo que você tenha a root da máquina ali com o CIP habilitado, você não consegue remover, instalar algumas coisas, você não consegue. Obviamente existem vulnerabilidades que bypassam isso, mas elas são muito... geralmente elas acontecem, as vulnerabilidades que a gente fica sabendo, acontece geralmente no Pound One, né, que é uma competição que rola, que a galera divulga, e a Apple paga muito bem por isso, né, por essas vulnerabilidades, assim, desde que sejam feito um disclosure responsible, né, um disclosure responsável ali com eles, exige a troca ali de mútuo entre pesquisador e Apple, aí depois eles viram um CVE, né? Você ia falar? Até complementando um pouco o que o Espreto comentou, eu lembro que quando eu fiz o report do Keyranger lá em 2016, eu tive acesso na época a uma estatística de samples desenvolvidos para Linux, Windows e Mac. E na época tinha uma curva muito legal que era assim, Linux assim, Windows enorme e Mac um número bem pequeno. Eu tô falando de Match-O, tá? Uhum. Só que o acesso que eu tive era de 1 ano. E aí era muito nítido. E aí tinha para Zip, tinha vários para PDF, para várias extensões. E de 2016, aí agora eu não lembro exatamente se o período é esse, mas era alguma coisa de 2016 até 2018, essa curva começou a aumentar. E aí nessa época eu comecei a fazer um discurso nas minhas talks, que era o seguinte, e eu acredito muito nisso até hoje. O Mac é muito caro, o hardware, a máquina é caro. Normalmente quem compra é quem tem um poder aquisitivo maior. E empresas. Então, normalmente eram esses dois públicos, empresa e quem tem um poder aquisitivo maior. Se a gente pensar que até 2019, mais ou menos, você não tinha EDR, XDR, DLP, Proxy, CASB, esse monte de ferramenta complementar para colocar no Mac, você não tinha nada disso no Mac, eu estou dizendo que eu tinha a configuração default da Apple e não tinha nenhuma ferramenta para apoiar no monitoramento e na proteção. Se eu tivesse do outro lado da mesa, se eu fosse o cara lá, o criminoso, eu ia mirar essas máquinas. Por quê? Eu iria mirar na época uma máquina onde eu sei que o cara que eu vou, ele tem um poder aquisitivo maior, ou ele tem acessos grandes nessa empresa,
não tem ferramenta monitorando minhas ações, nem muito menos bloqueando. Sim. Então, quando a gente pergunta de grupo, tem muito grupo hoje de olho no Mac. Naquela época era a forma que eu pensava, porque assim, não tinha dessas ferramentas. Se a gente for para analisar, demorou muito para o mercado criar a ferramenta para Mac. Então, hoje você já tem boa parte. Se funciona ou não é outra história aqui, tá, gente? Se funciona, hoje já tem ferramenta para Mac? Tá disponível, Tem. né? Se funciona ou se está bem configurado, é uma outra história. Mas já tem um pouco mais de visibilidade, já dá visibilidade, mas mesmo assim, quando você está do lado como atacante, você vai olhar para onde você vai ter mais resultado. Eu preciso comprometer a empresa. Onde eu vou olhar? Eu vou olhar os key users. O key user é um key user que usa Mac. Quem garante que a empresa colocou o mesmo investimento para um parque Windows para o Mac? Quem garante que a empresa chegou e foi lá e comprou um MDM para fazer gestão, implementar um monte de coisa, que tem o time de SOC está olhando tudo que está acontecendo no Mac? É o Mac do diretor. O diretor deixou fazer lá um roll no MDM para poder configurar e monitorar tudo que está rolando? Deixou fazer isso? O atacante vai pensar isso, gente. É onde o atacante vai olhar e falar assim, esse cara aí não autorizou fazer isso na máquina dele, é esse cara que eu quero chegar. Porque no final do dia, o atacante quer chegar nesses caras, Sim. que é os caras que têm acesso. Os VIP, né? Do ponto de vista de linha do tempo, vocês veem uma linha estática ou vocês veem que tem uma tendência desse mercado aumentar? Você diz a questão de ataques para... Não ataque, assim, ataque talvez, porque depende muito da demanda do quanto que vai ter, porque eu acho que assim, o Mac ele vai continuar sendo caro. Sim. E vai aumentar. Mas vocês até comentaram que a visibilidade aumentou, até do ponto de vista de ferramentas disponíveis agora, olhando para Mac. Mas vocês veem que isso pode aumentar no mercado do ponto de vista de users e também, ao mesmo tempo, o ataque vem junto, que eu acho que a linha cresce junto, ou você acha que não, é uma linha estática, ela vai se manter porque continua só no alto ali dos VIPs e tal? Boa. Eu acredito que vai crescer, sim, não exponencialmente como para Windows, para Linux. Não vai disparar, não vai ficar, exato, vai crescer. Vamos supor, se ataque para qualquer outra plataforma cresça, sei lá, vamos chutar um número hipotético aqui, 20% ao ano, o Mac pode subir ali 5%. Sei lá, 3%. Eu acho que ele não acompanha a linha, o tanto de ataque novo que ocorre. Por que ocorre? A Apple ela tem o hardware e ela não é completa igual uma Microsoft, por exemplo, que tem serviços também, né? Então, por exemplo, a Microsoft ela tem computadores que são servidores e os sistemas operacionais. Né? Então tem muitos serviços, tem muita coisa integrada onde a galera cria os ataques, né? A Apple ela não tem um servidor, um Active Directory da Apple, né? Então a superfície de ataque é menor, né? Você vai estar atacando o sistema operacional em si, né? Então por isso que acaba e a Microsoft hoje, por exemplo, ela é tudo integrado, né? Hoje você tem a Azure, então você tem o Active Directory em local, a Azure em nuvem, e aí você tem diversos serviços que interligam esses dispositivos com Windows. E então você tem uma gama grande de superfície de ataque que vai rolar para o Windows, algo que você não tem. Então você às vezes você vai integrar um Mac nessa rede, como novamente a integração nem sempre ela funciona, né? Porque, enfim, mas eu não vejo um crescimento assim exponencial como se fosse para o Windows. Vai crescer, né? Descolando. Obviamente a gente vê hoje, tem pessoas que se mostram interessadas. Tem pesquisadores bons que estão aí mais recentes descobrindo muitas vulnerabilidades em Mac, mas se você pegar o tanto que sai de vulnerabilidades para Windows, para Mac, ainda é discrepante a diferença, né? Até na visão de vocês sobre esse aumento de pessoas e aumento de villages em eventos explicitamente sobre Mac. O que vocês acham, na opinião de vocês, que aconteceu para essa galera ter cada vez mais village e participação específica falando disso? Você citou até o Object by the SIA, Isso. Um evento específico de Mac. O que aconteceu na tua visão que alavancou? Eu acho que a necessidade, né? Porque a gente não tinha muita... Você vai no H2, você vai no Adefco, vai no Black Hat, vai no Nubyte, todo mundo tá falando sobre vulnerabilidade de um monte de coisa, mas você não via quase ninguém falando de ou macOS ou de iOS, iPhone, né? E primeiro surgiu a Objective by the SIA, se eu não me engano, esse ano é a 8ª edição, só que é fora do Brasil.
E aí, conversando com o Espreto, a gente tem que fazer uma coisa aqui no Brasil. E a gente acabou subindo a Apple Red Team Village. A primeira edição foi na B-Sides. A gente fez uma village focada 100% em Apple. A ideia era o quê? Ter talks falando sobre ecossistema Apple, né? Então tinha talks sobre iOS, tinha talks sobre malware para macOS, tinha talks nesse sentido, né? E aí a gente trouxe um negócio que eu praticamente não tinha visto em lugar nenhum do mundo ainda. E inclusive quando eu apresentei o pessoal da Objective-IDC, eles curtiram, que era um CTF 100% de Mac, 100% de iOS, de Mac. Caramba. E coisas da Apple. E qual que é o contexto? A gente tem uma máquina, e tem alguns malwares nessa máquina, e a gente libera o cara, ele vai logar num shell Mac, e ele tem que fazer a engenharia reversa desses binários usando apenas as ferramentas nativas do macOS. Mas, o cara pode baixar na máquina dele, pegar um AIDA Pro e ir lá e resolver um Hopper da vida. Cara, resolve. Só que eu não aceito esse write-up. Eu quero que ele escreva um write-up utilizando o LLDB, usando as ferramentas nativas. Porque qual que é a ideia desse CTF quando a gente montou, né? É o cara explorar tudo que tem no Mac. Imagina que eu estou agora trabalhando numa empresa e eu não vou poder instalar nenhuma ferramenta externa. Eu tenho que me virar, vida real, eu tenho que me virar com o que está na mão ali. Então a gente tem um modelo que essa edição, quando a gente levou para a B-Sides desse ano, deu trabalho. Fiquei algumas noites sem dormir. Inclusive no dia do evento, a olheira, né? Não, foi. Bom. Até dar um valeu aí pro Zosiel, me ajudou bastante aí com alguns samples para Mac, ele tava ajudando a gente nessa pegada também. E aí, o contexto é esse, fazer um negócio 100% para Mac. E a segunda etapa é ter um shell de Mac, que também tá com as ferramentas nativas de Mac, e falar, cara, essa agora isso é um spoiler para os próximos, tá? Esse é um spoiler. Que é o quê? Beleza, eu tô num shell Mac, e agora eu preciso fazer um recon, preciso fazer uma exploração no AD. O que eu faço com as ferramentas que está aqui? Que é o cenário real onde eu tenho um funcionário trabalhando numa empresa, esse Mac, ele tem um monte de controle, eu não consigo instalar a ferramenta externa. Como é que eu consigo me movimentar? O que o próprio Mac, o Mac nativo ali me dá de ferramenta para que eu possa tentar explorar aqui a rede onde eu estou trabalhando, tentar acessar um AD, tentar mapear e tudo mais. Quem já assistiu minhas talks já deve ter visto lá, porque lá tem várias dicas sobre isso, porque a talk que eu tinha dado na DEFCON do ano passado, eu falo justamente sobre ferramentas, a ideia era ferramentas nativas do Mac, que está na mão ali para você usar. Sim. E você não vai ficar precisando instalar nada de fora. E eu confesso que esse modelo de CTF, quando eu montei, eu não vi em lugar nenhum do mundo. E quando eu comentei com o Patrick, que é o cara que criou a Objective-IDC, eu falei, cara, olha, porra, tô a fim de... E aí é o spoiler, né, que vai acontecer semana que vem. Vamos lá, peraí. Eu tô perdido no tempo aqui. Fala do dia de gravação. Hoje é dia 23. Não, hoje é dia 8. Hoje é dia 8. 8 de outubro. O episódio vai dia 23, mas eu vou estar semana que vem na Objective-IDC. Lá em Ibiza, na Espanha. Oi, você tá viajando, hein, Logan? A minha esposa é que não tá gostando muito disso, viu? Meus filhos já estão reclamando também. Então quando eu mandei pra ele a ideia, ele já gostou de cara. Falou, pô, isso é diferente, é massa, maneiro. Porque normalmente o que a galera faz, né? Eles montam algum binário e tal, manda pro analista, disponibiliza no Discord em algum lugar, e o cara ele tem a liberdade de analisar aquele binário com qualquer ferramenta. Sim. Então ele traz pra máquina dele, ele pode abrir um AIDA. E também não tem problema. Só que eu falei, cara, eu queria fazer um negócio onde o cara vai ter que fazer só com as ferramentas de Mac. Então o cara vai ter que manjar muito de LLDB. Um pouquinho da zona de conforto dele. Vai sair. Então o LLDB mesmo é uma ferramenta massa para debugging. Você vai ter que abrir ele ali, ficar navegando no binário, debugando ali na hora. Ali. Então o cara tem que ter um pouco mais de experiência, um background técnico muito mais aprofundado nessa área, né? E aí, quando eu comentei com ele, ele falou, cara, massa. Aí ele me colocou em contato com a pessoa que é o responsável pelo CTF e tá tudo certo, a gente vai estar lá semana que vem. Caramba. Semana que vem, que no caso, quando vocês estiverem assistindo esse episódio, já aconteceu. E foi legal? Eu espero que tenha sido muito bom. Espero que a galera goste.
Pelo menos gostaram da topologia, da ideia quando eu mandei, eles curtiram, então a execução tem que sair bem. Sempre em Ibiza. Não, a Objective by the Sea, ela sempre acontece no Havaí. Calados, né? Não, é que assim, ela começou no Havaí, ela sempre acontece no Havaí, é o local mãe do evento, né? Mas eles intercalam às vezes com... Nos últimos 4, 5 anos eles intercalaram na Espanha. Ibiza, na vez que eu fui foi pra... Era Espanha, era perto de Barcelona, esqueci agora o nome do lugar. Só mas lugar feio. Só lugar feio. Só lugar feio. Mas eu tô indo pra trabalhar. Isso é trabalho, hein, gente? Isso é trabalho. Eu vou estar lá trabalhando, é coisa séria. Muito bom. E como que vocês viram que foi essa recepção da comunidade? O formato eu sei que é novo, então imagino inovador, mas como que foi a recepção da comunidade? Na Upsides ali. Isso, na Na Upsides. primeira oportunidade. Isso. Foi muito bem recebido, assim, a sala lotou em diversas ocasiões, né? Por que Então você acha que lotou? Eu vou te contextualizar. A gente teve um papo, rapidinho, a gente teve um papo com a André Tomé, e a gente tava falando de GRC. E ela falou, pô, velho, a galera não tá olhando pra GRC, os caras querem só assunto de Rakudão, só Rakudão. Só que a gente tá falando aqui de uma bolha que tá dentro de uma outra bolha, que é uma bolha. Exatamente. E aí, você tá falando que a sala lotou. Por que você acha que lotou, mesmo sendo uma muito bolha, velho? Eu acho que é a escassez de informação de fato. Que legal. Né? Então, a galera como tem interesse, né? tem interesse no assunto, às vezes é aquilo, novamente, o pessoal não tem o acesso ao recurso, a um macOS, a um MacBook, enfim, para testar. Então ele não consegue reproduzir. Então, às vezes, ele lê algo na internet e aí ele tem a oportunidade de estar ali, ver presente, às vezes conversar, tirar uma dúvida ou outra ali com um pesquisador que está falando sobre o assunto. Eu acho que foi nesse sentido, porque como era uma village nova também, né, acho que chama atenção nesse sentido também. O assunto é legal, né? É atrativo, né, É velho? atrativo, exato. Então acho que foi um pouquinho desse sentido, né? Então acho que ajudou bastante. E uma coisa que acabou ajudando nessa edição da Upsides e em qualquer outra que a gente vai fazer, é que não necessariamente o cara tem que ter um Mac. Exato. Porque assim, eu tomei o cuidado de comprar um Mac Mini na época, levei pra Upsides, legal, comprei um Mac legal. Mini bem Massa, parrudo. velho. E falei, cara, só dá um SSH pra essa máquina. Tinha lá o perfil pra cada jogador e tudo mais, então o cara dá um SSH pra máquina e podia jogar dali. Então assim, poxa, então um cara com uma máquina comum qualquer lá, um Windows, um Linux, qualquer só dá um SSH lá e aí beleza, ele vai dar um SSH na conta de usuário dele, já tava toda hardenizada e tal, para executar naquele ambiente que foi montado para aquele usuário. Então necessariamente o cara também não precisava ter um Mac. Então hoje ele também não... Esse que a gente está levando para... Tudo bem que no caso lá da Objective by the Sea, 100% do pessoal que vai estar lá, o pessoal é um evento focado em Apple, então entende-se que a galera vai estar com Mac. Mas imagina que o cara não tem um Mac, ele vai cair num Shell, que é um Shell Mac. Então, pô, é inclusivo também, do tipo assim, pô, o cara não tem dinheiro para comprar um Mac, mas ele vai conseguir jogar um CTF. Quero fazer por curiosidade, que foi muito... Algumas pessoas me perguntaram isso. Eu não tenho um Mac. Chegou lá na Upside e falou, não tem Mac, não, relaxa, mano. Ó, se inscreve aí e conecta na SSH aqui. Que massa. Porque, de novo, é caro você comprar um Mac. Então, às vezes, o moleque tá lá, um moleque novo de faculdade, ele não tem muito acesso, então não tem muito acesso ao computador. Muito menos ainda para um Mac. Então, até nisso a gente pensou também para facilitar para a galera. Assim, Eu queria até aproveitar o gancho e a pergunta que a comunidade tá falando aqui no meu ouvido agora, velho. Teve algum... Não precisa falar se teve o nome, mas algum possível talento, você falou, cara... Esse cara ou essa mina aqui é desenrolado, vai pra... Um destaque. Vai dar trabalho aqui pra esse tipo de coisa do ponto de vista positivo. Você fala um moleque novo que começou a mexer com iOS, que você fala assim, eu conheço cara, algumas pessoas. Conheço. Tem alguns nomes aí, tem algumas pessoas que estão estudando. Um deles, desculpa te cortar, mas um deles, assim, pra mim, é um moleque muito bom. E chamou atenção no evento? Eu conheci, na realidade eu já conheci ele há muito mais tempo, mas eu presenciei um fato com um pesquisador de iOS, vou falar o nome dele aqui, Matheus Lino, moleque muito bom. Eu lembro que a gente estava lá na Objective by the Sea em 2022, ele simplesmente sacou lá, eu não lembro que versão do iPhone que era, mas ele estava com a versão que ainda não estava sendo comercializada. Por que ele estava com essa versão? Como pesquisador, a Apple mandou para ele, para casa dele, a versão que estava em desenvolvimento. Ele tinha acesso para poder testar.
Então você fala um BR fazendo isso. Tudo bem que o foco dele é muito mais vulnerability research, é bem nichado mesmo, e ele nichou na parte de iOS, é um cara que manja muito disso. É BR. É um BR que tá fazendo isso. E tem, assim, eu conheço algumas pessoas, eu tenho um cara que trabalha com a gente lá na empresa, que é o Bruno, ele já trabalhou comigo na antiga companhia e eu convidei também. Um cara muito bom de mobile, manja bastante de iOS também. E assim, a gente começa a perceber, tem um mano de Brasília também que... Então tem alguns nomes, assim. O mano de Brasília é o Bruno... São dois Brunos, né? O Bruno trabalha com a gente. Tem o Bruno Naves também de Brasília, que também mexe com iOS. Tem o Zosiel, que estava desenvolvendo o Mauro para Mac. Então, um moleque também muito bom. Ele acabou ajudando bastante a gente na Village. Tô falando só dos BRs aqui, tá? Mas tem, assim... Dá pra contar ainda, né? Pelo que eu entendi, ainda se conta, né? Pra você ver, você conta nos dedos hoje, a galera tá despontando. É diferente pro mundo ruim. Exato. Não tem jeito. E até outra pergunta que o público tá perguntando, tá aquecido. O mercado, na opinião de vocês, tá aquecido para esse tipo de ambiente? Sim. O profissional não fica desempregado que manja realmente dessa parada. Exato. Isso foi um dos modelos que a gente pensou para Talion. Né? Vamos falar do então modelo. Foi nesse gap que a gente está pensando. Né? Então, para o Brasil ainda é bem... Existe um leque gigantesco, até porque, novamente, no Brasil falta profissional, né? Então também as indústrias no Brasil também não tem tanto Mac, existem algumas empresas específicas pela questão de custo, mas não existem tantas empresas como, por exemplo, em qualquer outro lugar do mundo que tenham tanto Macs, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, qualquer empresa de 15 funcionários ali todo mundo usa Mac. Isso não é uma realidade no Brasil, né? Então tem empresas que, por questão de custo, hoje você compra uma máquina Linux, sei lá, R$1.000 você compra uma máquina relativamente para trabalhar, você compra. Você vai gastar uma máquina nova, o Mac, sei lá, uns R$8.000, mais ou menos a média. Então fica inviável nesse sentido. Então, existem diversas empresas grandes no Brasil hoje que utilizam, mas quando eu falo diversas, é um número muito pequeno comparado com o que existe lá fora. Assim. Então, é onde a gente tenta vir para fechar esse gap. A gente trazer essa expertise, porque o que acontece? Hoje, algumas empresas que passam por um processo de pentest ou red team que seja, o pessoal vai simplesmente visualizar mais vai visualizar o Windows em si e vai acabar, deixa o Mac de lado, não sei muito o que fazer no Mac, e é como o Logan falou, às vezes é onde estão as vulnerabilidades, é onde você não tem as proteções. E a galera, se você pega... onde está o alvo, exatamente. Então acaba passando despercebido, né? Então é onde a gente traz essa expertise um pouco para o mercado brasileiro. Até para vocês em relação à parte da Talion mesmo de empreendedorismo, mas enquanto perfil do Espreto e perfil do Logan, vocês sempre foram profissionais muito técnicos. Como foi essa troca de chave para pensar no negócio, cara? Olha, eu até brinco com o Espreto que ele ficou com a parte legal, né? Que é a parte técnica. Então, para ele, eu acho que não mudou muito, não. Para mim, tá sendo um desafio. Porque, assim, vamos lá, brincadeira à parte. Eu sou o cara mais focado em negócio, né? Dentro da Talion. O Roberto tá na parte técnica. Para mim, tá sendo um baita desafio essa mudança aí de mindset, assim, de pensar mais da forma estratégica, business e tudo mais. Então isso para mim tá sendo um grande desafio, mas assim, de novo, a gente é movido por desafio. Sim. Porém, ainda tem aquele negócio do tipo assim, olha, tem aquele negócio que eu escutei lá atrás, muitos anos atrás, de um grande brother meu, depois do horário comercial ali, você muda a chavinha e volta para pesquisa. Legal. Porque, querendo ou não, a gente tem um negócio na Talion que assim, o DNA nosso é segurança ofensiva. Então, se os sócios não tiverem ainda inseridos em pesquisa e tudo mais, a gente morre, a gente perde a nossa essência, né? Então, por mais que eu ainda esteja na parte estratégica de business, eu ainda tenho o meu horário do dia a dia ali para fazer pesquisa. Tanto que vocês... Bom, para quem está acostumado, quem está acompanhando o podcast deve ter visto aí que eu passei as últimas semanas viajando, palestrando. Você é bem ativo, bem ativo. Não? Então, e todas as minhas talks sempre foram técnicas, eu não faço talk que não seja técnica. Então, é esse desafio hoje, esse é o grande desafio hoje, como
empreendedor. E como, até antes do Espreto falar, o Roberto, como que tá sendo pra você do ponto de vista de desafio? O que você tá tendo... Não vou falar dificuldade não é a palavra, é desafio mesmo. O que você tá enfrentando de mais desafio? É traduzir isso? Porque a gente fala muito de traduzir aqui, velho. Traduzir. E você é o cara que não tem que traduzir, você tem que já chegar traduzido, tá ligado? Como tá sendo isso pra você? Boa pergunta. Olha, excelente pergunta. Eu sempre tive um bom relacionamento no mercado, né? Então, eu tô no mercado há muitos anos, mas querendo ou não, na última empresa que eu trabalhei, também acabou me abrindo ainda mais portas, então aumentou meu network, assim, principalmente com pessoas estratégicas, né? Quando a gente fala de prospecção de cliente. Mas, assim, a gente está falando de negócio. Eu super entendo quando eu entro em contato com algum possível cliente, ele fala, cara, poxa, não tenho oportunidade agora, tá tudo certo. Acho que esse é o game, né? Então, eu comecei agora a desenvolver o seguinte, cara, eu vou ajudar meu cliente, vou ajudar meu parceiro, vou ajudar alguma prospecção, independente se vai rolar um business agora ou não. Eu falo pra todo mundo, o Roberto já escutou, teve cliente que chegou assim, cara, olha, eu preciso preparar o budget de 2026, você consegue sentar comigo para me ajudar a escrever requisito do que tem... E tem muita coisa que eu nem tenho, tem serviço que eu não vendo. Eu lembro que teve 2, 3 clientes que falaram, cara, olha, me ajuda a escrever, eu ajudei o cara a escrever o que ele deveria ter de tecnologia e tudo mais, e eu não vendo aquelas tecnologias. Mas para mim também não tem problema, eu tô ajudando aquele cliente naquele momento, e eu tenho certeza que quando ele precisar de um pentest, ele vai falar, poxa, peraí, deixa eu chamar o logo ali, acho que vai dar match para alguma oportunidade. Esse é o tipo de coisa que mudou muito na minha forma de pensar, que é muito mais do business, né? Então, e de novo, negócio vai acontecer. Você não precisa ficar forçando o cliente. Perfeito. Você tem que ajudar o cliente. E tem muito cliente que precisa, mas às vezes ele não sabe do que ele precisa. Tem um caso muito bom, eu só não posso citar o cliente ainda porque a gente não tem essa autorização, mas eu lembro que eu conversei com um cliente, ele falou, cara, olha, consegue me ajudar a escrever e tal, aí a gente escreveu. Ele contratou alguns serviços que ele precisava com outras pessoas, com outras empresas. E aí, de uma hora para outra, ele ligou, logo, agora eu preciso de um pentest, cara. Não vou contar nada com ninguém, eu só quero que você escreva o que eu preciso, qual vai ser o meu escopo. Nem o escopo ele saberia decidir. Eu falei, cara, vamos sentar direitinho, deixa eu só revisar qual que era o teu negócio e tal. Eu ajudei a escrever o escopo, eu ajudei ele a definir as horas e fizemos um negócio que o cara curtiu pra caramba, acabou que em breve a gente já deve estar fazendo uma segunda rodada com ele. Então, assim, Legal. ajudar em primeiro lugar é o que eu aprendi quando eu fiz essa transição. Primeiro eu vou ajudar, se rolar uma oportunidade, a gente pede assim, né? Se a gente tiver a oportunidade de mostrar nosso trabalho, aí a gente garante que na segunda rodada... Muito legal. Você falou do relacionamento, velho, que é muito legal. Você cria um relacionamento e a oportunidade ela vai aparecer em algum momento, né, meu velho? Perfeito. Eu sofri, desculpa cortar, eu sofri muito com isso, porque quando eu tava numa posição de gestor, todo mundo queria me vender. Exato. Todo mundo quer vender. Não, olha, e negocia e faz preço e promete um monte de coisa. Cara, você promete um monte de coisa, mas na hora que você vai cobrar, o cara, olha, poxa, você me prometeu fazer, você me prometeu... E eu também sou muito chato, eu quando eu era gestor, eu era chato de quem eu contratava pentest. Então, eu particularmente, eu não gosto de ficar cobrando. Então, de novo, acho que tem que ser parceria. Parceria, o cara tem que entender que ele tem essa necessidade. Às vezes o cara não sabe, você está aqui justamente para isso. Até ajudar ele a moldar o que ele precisa. Eu já vi cliente, pessoas que chegaram assim, olha, eu preciso de X horas. Eu falo, cara, olha, você não precisa dessa quantidade toda de horas. Menos, você pode cortar isso pela metade, cara. Legal. Se alguém te falou que você precisa dessa quantidade de horas, acho que não entendeu muito bem a tua necessidade. Legal. Vamos fazer o que você precisa nesse momento. Porque às vezes o cara economiza com budget hoje para aquilo, aí ele já pode pegar a sobra e fazer um outro pentest num outro produto que ainda não era urgente, mas ele aproveitou que teve uma sobra e aí você resolveu o problema do cara. No final do dia, se você não ajudar ele a resolver o problema dele, o teu pentest também não serve para nada. Porque você fazer um pentest no cliente, entregar um relatório com um monte de vulnerabilidade e você não conseguir ajudar ele, transmitir isso para a diretoria para corrigir, não faz sentido o pentest. Não faz sentido nenhum. Cara... Senhoras e senhores... Não, pera aí. Episódio 71. Eu quero te dar um feedback como teu amigo que eu sou. Eu já te conheço há um tempo. O quanto você se desenvolveu nesse tempo, velho. Parabéns, Logan. Puta. Gente... É verdade, velho. Verdade. Você tem uma visão de dono agora. Você tá falando muito bem. Parabéns, cara. Desejo sucesso. Valeu. Mandando muito bem mesmo, cara. Valeu. Sucesso absoluto. E aí, Espreto, e você? Cara, Como foi mudar a chave?
Desafiador, né, a palavra. Acho que é desafiador. A gente errou em algumas coisas. Graças a Deus, a gente mais acertou do que errou. Né? Então, é algo que fugia da nossa realidade, até hoje ainda, né? Então, tem coisas que a gente, às vezes, tem um embate ali, porque às vezes ele não entende, eu também não entendo. Eu falei, cara, vamos correr atrás para ver Faz o parte. que acontece, que a gente resolve Sim. esse problema. Então, já aconteceu de a gente perder contrato, porque, porra, uma informaçãozinha simples que às vezes um empreendedor que é nato, o cara que tá ali no dia a dia já saiba que é algo trivial para ele, pra gente às vezes não é. Né? Então, é esses desafios que a gente tá conseguindo contornar, mudando. Então, tá sendo legal, cara. É um desafio legal, às vezes é estressante, mas você vê criando, vê ela a cada degrau que a gente vai indo, que o pessoal não tem noção agora, mas a gente tá com o pessoal aqui, uma parte da Thalio tá aqui com a gente. Então, cara, ver o pessoal com a gente vai nos lugares, vê crescendo, é muito prazeroso, assim, sabe? Vocês tiveram algum apoio do ponto de vista de negócio? Porque vocês saíram de uma área técnica. Sei lá, contabilidade, parte financeira, como que foi esse desafio? Tá vendo pros dois caras que fazem tudo isso, cara. Caraca, isso, legal. A gente literalmente faz tudo, exato. Uma ou outra coisa cara. que a gente vai perguntando e nós dois a gente se vira, né? exato. Pô, vocês têm... É muito legal, assim, Cara, porque sensacional. eu já vejo a Thalio fazendo um sucesso muito grande, assim, no longo prazo. Mas o que eu quero trazer aqui, e até vamos lembrar do episódio 125, que foi o que eu falei? É do Espreito e 71 do Logan. Quando o Espreito presenteou a gente com a camisa da Thalio, muito Sim. massa, inclusive. Tenho até hoje lá, linda. Eu fiquei mais forte, ela tá um pouco mais apertadinha. Vocês têm noção, assim, que um dia a gente vai estar assistindo esse episódio. A gente tá no episódio hoje... Cara, que legal. Muito eu não sei que orgulhoso. episódio é esse hoje, mas, sei lá, daqui a 100 episódios do TechSec, ou 200, eu não sei, a gente vai olhar pra trás e falar, pô, velho, olha o que a gente passou lá naquela época e tal. Como que vocês veem isso daí a médio prazo e longo prazo? Longo prazo. Fala aí, meu Cara, longo estratégico. prazo, no estratégia, a gente já discutiu bastante, né? Como é que a gente vai estar na Thalio, como é que a Thalio vai estar daqui a alguns anos, né? A gente praticamente faz isso toda semana, esse exercício. Né? Mas é legal, porque a gente vai registrar isso aqui agora, aí você, funcionário da Thalio que tá assistindo nesse ano aí, Principalmente dois que estão aqui, que já estão pensando em plano de carreira, claro, pra evolução. Olha lá. você que tá assistindo isso aí no ano de 2030. Você tocou num ponto que é importante pra gente. Essa questão de quem tá com a gente hoje, plano de carreira, isso é muito importante pra gente. A gente entende que a empresa tá no início, né? Então, fez um ano agora. Por mais que a gente já esteja um corpo interessante assim de mercado, mas é uma empresa nova. E a gente tá com as pessoas que estão com a gente hoje, os parceiros, inclusive o TechSec, a gente entende que a gente tem que reconhecer, porque tá com a gente desde o início, sabe? Então, a gente pesa muito essa questão de quem tá com a gente hoje e lá na frente você ter mais um reconhecimento a mais, sabe? Isso é muito importante pra gente. Falando de estratégia de empresa a longo prazo, a gente ainda pretende... Hoje a gente é uma empresa de segurança ofensiva e ela vai se permanecer assim enquanto a gente tiver, ainda não tem uma mentalidade de mudar isso, mas a gente, até voltando um pouco na questão de Apple, a gente pensa muito ainda de tentar ajudar o mercado a olhar mais para essa questão de segurança em Apple. E a Thalio está aí para isso. A Thalio está aí para mostrar para o mercado que tem que fazer pentest em Apple. Até voltando um pouquinho o tema que a gente estava falando antes, quando eu estava como gestor, eu cheguei a contratar 2 empresas para fazer pentest em ambiente Mac, Apple, né? E os 2 pentests foram horríveis. Um foi uma consultoria gringa, uma consultoria israelense, que foi péssima experiência, os caras não sabiam nada do que estavam fazendo. Outra foi uma empresa brasileira que também não vi nada demais, mas a experiência que eu tive dos dois cenários foi aquele negócio, vender, todo mundo quer vender, não, a gente faz pentest em Mac, faz pentest... Cara, beleza, você pode ter uma análise, assim, é um sistema operacional como qualquer outro sistema operacional, concordo. O cara consegue sair do outro lado? Acredito que sim. Só que tem uma diferença muito grande quando você fala com o pessoal que já está acostumado a fazer pesquisa nisso, está acostumado com esse ecossistema. Então, não é um pentest que o cara ainda vai começar a entender como é que é o sistema profissional, quais são as oportunidades, que tem um certo background naquilo ali. O cara vai chegar já mais tiro objetivo. E o nosso caso da Thalio é justamente esse. A gente tem um pessoal com a gente que está acostumado com esse sistema operacional e é muito mais direto. Por isso que a gente fala, todas as empresas podem ofertar pentest Mac, todo mundo oferta.
Mas tem pessoas realmente qualificadas para isso? É uma outra história. É uma outra história. Do nosso lado aqui, aí falando também já de estratégia, a gente pretende no futuro começar a contratar gente mais júnior até para poder ajudar a treinar, e esse treinamento é já focado no nosso mindset. Então o cara tem que estar acostumado a mexer com o Pentest iOS, tem que estar acostumado a mexer. Ele pode não ter nenhum tipo de contato, mas ele vai aprender a mexer com a gente lá. Então beleza, então, vamos botar o cara para estudar aqui Legal. Apple Devices e afins, né? Até porque assim, mercado hoje não tem profissional. Bom, profissional, a gente for olhar aí, a gente precisa de muito profissional de segurança ofensiva, a gente não tem. Tem um monte de gente que, de certa forma, tem um conhecimento até interessante, mas não se permite evoluir da onde está. E aí, a gente quer também pegar essa molecada que dá para trabalhar e formar. Mas a gente vai formar no nosso contexto de segurança ofensiva, que é um pouco mais especializado, e colocando com Apple Device. Só pegando um gancho, só pra quem estiver escutando a gente também aí, e às vezes a pessoa que está estudando isso e a gente não conheça, porque geralmente a gente conhece, né? As pessoas que estão vêm procurar a gente e a gente comenta em alguns grupos ali, mas tem pessoas que também não fazem parte desse grupo, e às vezes o cara está estudando e a gente não conhece. Pô, se você tiver aí estudando sobre isso, vem procurar com a gente, falar com a gente, que muito provavelmente pode surgir uma possibilidade aí de trabalho, freela, alguma coisa. A gente está precisando, porque de fato não tem no mercado. Top, velho. Aí, diretamente de um executivo, dos executivos e dos recruiters aí da... É Pô, isso. que legal, velho. Muito... Vou concluir, só queria dar um adendo. Vai lá, Logan. Acho que era isso, não lembro agora o que eu tava... É da vida futura do Pratalho. Então, visão de longo prazo, a gente tentar ajudar o mercado a focar na parte de testes e seguranças. E não só testes, né? Então, assim, quando a gente fala de Apple, ainda tem muita oportunidade. Se a gente for pensar que tem apenas aí uns 5, 6 anos que as empresas começaram a desenvolver soluções para Apple, ainda tem um nível... É muito curto, né, velho? Muito curto. E ainda tem muita oportunidade. Então, se você olhar, beleza, o que eu implemento de proteções hoje para o Windows, eu consigo reproduzir 100% para Mac? Se eu quiser fazer um hardening lá, eu consigo reproduzir 100%? Então, ainda tem muita oportunidade de aumentar. A gente fala assim, poxa, o mercado de Mac, por mais que seja pequeno ainda comparado com o sistema profissional, tem muitas empresas no Brasil que usam Mac. Já tem bastante empresas que usam Mac. Então tem aí a oportunidade de ajudar esses caras a aumentar a maturidade. Assim, atalho no futuro não só fazer pentest, não só fazer teste de segurança ofensiva, mas também ajudar aí nos controles, né, no hardening e tudo mais. Eu sou um decisor aqui, que estou assistindo na minha casa, estou vendo 2 executivos de uma empresa que mexe com esse segmento, e eu quero saber de vulnerabilidades relevantes para esse tipo de sistema operacional. O que vocês podem trazer com relação a isso? Olha o cara aqui. Olha, vou falar com esse cara. Eu tô começando a monopolizar esse negócio aqui, viu? Pô, eu tô muito orgulhoso de vocês, galera. Muito feliz mesmo, cara. O que a gente vê, principalmente o que acontece, né? Acho que para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que olhar um pouco do histórico, né? Eu até falo isso na minha penúltima talk. De 2021 para cá, a Apple implementou muita proteção no Mac. Você tem o SIP, que é o System Integrity Protection, tem o Kernel Integrity Protection, tem o TCC, que foi um dos bypass que eu peguei, tem o SSV, que é a parte de criptografia, validar a integridade de alguns binários que tem no Mac, são binários sensíveis e tal. Então, assim, nessa linha do tempo, você percebe que a Apple começou a aumentar muito a maturidade de segurança. Mas você também pega um pouco de histórico, onde você vê a galera começar a focar. Teve muita questão de WebKit para iOS. Então, o cara manda uma URL lá que explora uma vulnerabilidade do Safari. Para poder gravar voz, coletar dados do device. Isso é muito usado por agências, né? Então, quando a gente está falando de grupos de APT lá fora, esse é um ponto importante. Poxa, eu trabalho numa empresa e tem segredo de Estado ali, tem questões financeiras. Então, assim, esse é um alvo forte. Isso pegou muito pesado, principalmente na parte de iOS. Que a galera fala assim, mas iPhone dá para fazer alguma coisa? Claro que dá. Claro que dá. Tem muito ataque ali que é direcionado para iPhone. Você pega para Mac, tem bastante ransomware ainda que é desenvolvido para Mac até hoje. Teve uma mudada aí de
teve uns 2 anos aí que a galera teve que se adaptar, porque final de 2019 para 2020, a Apple decidiu abandonar lá os chipset Intel, todos os chips dos Macs eram Intel, e aí agora é tudo desenvolvido pela Apple, que é os M1, M2, M3, M4 da Apple da vida, mas esses M's é os arquitetura ARM64, ARM64, então é outra parada, e assim, dá muito mais performance, dá, mas pro cara que vai desenvolver ferramenta é outra arquitetura, pro cara que tá fazendo engenharia reversa é outra arquitetura, o cara que tá desenvolvendo o Mauro ali é outro jogo também. Mas continua aquela linha que eu comentei de evolução. Então, assim, as principais ameaças, elas estão todas focadas, pelo menos as últimas que eu vi, é muito mais em extração de informação, monitoramento. Sim. É muito mais nesse sentido ainda, né? E tem bastante. E as últimas, pelo menos assim, posso estar errado, mas pelo menos as últimas que tiveram mais impacto foram fazendo bypass em SIP, fazendo bypass no TCC. Para quem não sabe, o Mac tem antivírus nativo. Sim. Ele tem lá o X-Protect. Funciona 100%? É baseado em assinatura. Todo mundo me pergunta, seu Logo, o que você usa de antivírus? Aí você fala, não, pô, mas o Mac tem lá o X-Protect, mas ele vai resolver o seu problema? Não vai resolver o seu problema. Então, tudo bem, tem vários serviços que a Apple foi implementando, mas ainda está numa curva onde tem muito ainda a ser melhorado, e por isso que eu vejo que ainda tem bastante coisa surgindo para comprometer esse SEO. Até do ponto de vista de formação, Espreto, o que você indica para a galera que quer começar a acessar essa área, quer se formar nessa área? Existe alguma habilidade específica, existe um domínio específico para essa galera se formar nisso? Cara, existe. Hoje, assim, novamente, né? Não é vasto conteúdo na internet, mas tem alguns livros legais hoje em dia para você ler. O próprio Patrick, que a gente citou aqui da Objective-C, ele tem 2 livros, 2 versões, onde ele aborda bastante o comportamento de um malware dentro de Mac. Então você vai conseguir ali, baseado-se no comportamento do malware, o que ele age dentro da arquitetura ali do macOS. Você tem um treinamento hoje da Offensive Security, o SMR, que inclusive eu tenho ela, que é Offensive Security macOS Research. Então ela não é uma certificação barata, mas ela te dá uma visão muito boa assim, do internals do Mac. Então que inclusive é um profissional muito bom que fez criou essa certificação, chama Cisaba Fitz. Ele é um cara hoje que está em uma solução de MDM aí do mercado bem conhecida, e é um cara que quase todo mês está gerando CVE. Então é um cara que trouxe a visão real do mercado, né, para um treinamento. Então esse treinamento é muito bom, de fato eu recomendo. E existe vários outros profissionais aí da área. Depois, qualquer coisa, quem puder, a gente pode até fazer uma lista junto, né? Criar profissionais. Tem muito profissional aí que posta, publica CVE, write-up. Então hoje tem bastante conteúdo na internet aí bom disponível. Acho que eu iria para esses caminhos assim. Tem os livros do Jonathan Levin. Exato, muito tem um livro, bom. Ele é um profissional sensacional. Eu estarei com ele semana que vem na Objective-C. É um cara que ele escreve parte de kernel exploitations, kernel internals. Ele tem 3 versões do livro dele, né? São antigos, mas que ainda são aplicáveis para hoje. É né? que tem a última versão agora, né? Ele acabou de lançar. Isso, a quarta versão é isso, exato. É um cara muito bom, e esse cara em específico, ele não costuma estar em nenhum evento. Sim. Ele não é de ficar em evento e tudo mais. Acesso aos livros dele, assim, é bem difícil, então... Cada livrinho é ali suas 700, 800 páginas, então assim, é um livro muito massa, assim, entretido por muito tempo ali. Pra quem tá querendo começar, é um livro muito massa, mas a gente pode depois... Sim. A gente deixa na descrição passo pra vocês pra deixar na descrição. Até surgiu uma pergunta nova aqui. O Windows já é bastante antigo quando a gente fala em segurança ofensiva, como a gente está falando agora. Esse cenário para Mac ainda é recente. Todo pesquisador de Mac falando em segurança ofensiva, ele manja de Windows? E não necessariamente o pesquisador de Windows manja de Mac? Eu acho que, cara, pode ser. Porque vamos imaginar assim, você compra uma máquina Windows. Você fica sempre com ela, você vai pesquisar em cima dela. A arquitetura do macOS ela é diferente, né? Então, se você não tiver contato com aquela arquitetura, de fato você vai fazer um bom trabalho no Windows e não vai fazer no Mac. Né? Agora, se a gente falar assim de alguns tipos de ataque, por exemplo,
Mas, por exemplo, browser. Pô, eu tenho um Chrome pro Mac e tenho o Chrome pro Windows. Então, se você instalar uma extensão ali, vai instalar da mesma forma. Se você fizer algo mais high level, né? Sim. Agora, a questão de sistema operacional em si são diferentes, né? O Linux é uma forma, o macOS é uma forma e o Windows é outra. Então, pode acontecer. Sim. Pode acontecer. De o cara Porque talvez manja focar muito hoje Windows, só em cai Mac, uma máquina exato. dele, ele não sabe, sei lá, extrair informação, qual que é o path do Shadow, por exemplo, onde está o arquivo do macOS, por exemplo. Algo nesse sentido. Interessante. Às vezes ele não vai conseguir. E tem até um ponto em cima dessa questão de pesquisa. Assim, hoje a gente até acha bastante documentação de API lá do Windows e tudo mais. Mas quando a gente fala de Mac, tem um negócio que é interessante. O kernel do Mac você consegue baixar. O XNU lá, você consegue baixar o kernel do Mac. Aham. Hoje a Apple ela não libera mais a última versão, né? Então, assim, até, sei lá, uns 4 anos atrás, você conseguiria baixar o XNU da versão current, né? Hoje eles liberam apenas um ano depois. Mas você tem lá. Então, spoiler, é uma outra linha de pesquisa que eu estou fazendo agora, que é a exploração de kernel do Mac, que é o XNU. Você pode baixar justamente para entender como é que funcionam todas as syscalls lá que tem dentro do kernel. E se não mudar nada daquela tua linha de pesquisas que você estava testando naquela linha do tempo, pode ser que dê tempo de você explorar alguma coisa que vai estar na versão nova do macOS. Seja um padrão. Seja um padrão. Então, Entendi. eu lembro muito bem, tem um cara brasileiro aí, lá de Salvador, que ele fez uma talk uma vez, numa conferência fechada, de exploração em kernel do Linux. Eu achei muito foda, muito massa a linha de raciocínio dele para explorar o kernel do Linux. Onde ele primeiro passou vários meses mapeando todas as syscalls do kernel, mapeando tudo direitinho e tal. E aí depois ele falou, mas beleza, eu não tenho proteção para determinado módulo, ou eu tenho porque está em tal chamada de função. E aí eu comecei a fazer mais ou menos algo parecido, só que focado no XNU. Já tem uns 2, 3 anos, só que assim, vida de pai, vida de empreendedor, você vai fazendo, vai estudando um pouquinho e tal, e aí não deu para avançar tanto. Mas agora é uma das coisas que eu pretendo fazer, e assim, tá livre aí. Uhum. Dá para parar para estudar? Isso dá. É um negócio que você pode pegar lá, baixar e começar a experimentar, entendeu? Não tá fechado. Eu vi que você já tinha enviado uma VON ali pra Apple. Eles te responderam? Eles fecharam e não aceitaram. E detalhe que foi corrigido no final do ano passado, dezembro do ano passado, depois da H2 estava corrigido. Tem alguma mais insana assim que você já viram e falam, cara, esse daqui é muito insano assim, que vocês podem comentar? Teve a do processadores, né? As do M1 quando surgiu, né? surgiu. Que era uma vulnerabilidade que não tinha como... Eu não lembro exatamente os detalhes técnicos, mas é uma vulnerabilidade que basicamente, como ela envolvia o processador, não dava para corrigir assim on the fly, assim, sabe? Caraca. Tinha daquele pessoal do Project Zero também que você fazia um fork pro HD para congelar a máquina. Essas foram massas em que, tipo, inutiliza. Não é que inutiliza, você derruba o SO, tá ligado? O pessoal fala muito da dificuldade de telemetria, de pegar a telemetria para esse sistema. É uma realidade para vocês verem que é true isso? Depende do que você estiver usando. Que você fala telemetria para time de Blue Team, para fazer monitoramento. Isso, já foi muito, né? Hoje, a gente está fazendo um trabalho num cliente maneiro aí. E aí vem muita questão, aí é que tá a expertise por trás do negócio, né? Quando a gente fala que a gente é especializado nisso, é onde a gente consegue mostrar o diferencial. Nativamente é um pouco difícil, mas existem formas, o Mac ele te oferece. Então a gente está num cliente onde a gente desenvolveu o playlist justamente para poder pegar os eventos que a gente queria, que o cliente queria ter no SOC dele, sabe? Então, Ok. as ferramentas de CIEM coletam todas as informações e a gente fala, beleza, eu quero coletar isso aqui. Então a gente montou um playlist justamente para poder pegar o que seria alimentado por um dashboard específico. Existem ferramentas open source, tipo o SQL da vida para Mac, você consegue ir mais a fundo ainda, quando você fala para o pessoal lá de Threat Hunt, pessoal de Blue Team. Mas, de novo, por trás disso você vai ter que ter um cara bom para poder analisar o que ele vai precisar pegar, precisar coletar, sabe? Esse é o grande desafio hoje em dia. E aí chega na formação. Sim. E o que a gente vê também, tem algumas ferramentas hoje de mercado, né? Aí os MDMs da vida que se propõem a fazer também, além do enforcement, fazer essa parte de telemetria. Só que a gente percebe que os lugares que a gente passou, que a gente viu
essas ferramentas implementadas, elas foram mal implementadas. Né? Então, às vezes, tinha lá módulo que de fato pegava aquela telemetria que o cara queria, mas ela não foi ativada, vamos dizer assim. Né? Então, passa-se muito por isso. Vai muito na expertise, como o Logan comentou, do cara que está implementando. Né? Não é um sistema operacional fácil, né? Então às vezes o cara que está desenvolvendo ali, a gente vê isso, tem empresas muito boas aí fora, né? De MDM, dos caras que desenvolvem, mas às vezes é o cara que está desenvolvendo, ele tem essa noção, só que o cara que está implementando lá, ele deixou passar, ou enfim, não sei o porquê que deixou passar, ou deu algum tipo de incompatibilidade e teve que deixar as atualidades. Existia muito problema, né, no passado, hoje em dia está um pouquinho melhor, mas com questão de gerenciamento de senha, né, quando você ia fazer integração com o Active Directory no macOS, sempre foi um parto. Ficavam sem a hardcoded na máquina. Então, uma vez que você tinha acesso à máquina, você pegava a senha, você conseguia logar na D e fazia uma movimentação lateral absurda, assim, né? Então, ainda você encontra esses problemas hoje. Existem softwares que corrigem isso, mas todos os lugares que a gente passa, assim, a gente sempre vê ali algo errado ali configurado ainda, né? Falta de tuning e tal, né? Exato. Eles falam, o fine tuning ali ainda tá faltando ali. Por isso que exige, de fato, algum cara que entenda ali do interno, pô, isso aqui tá errado. Vamos melhorar, vamos corrigir. É legal vocês falarem isso, porque às vezes não é só questão da dificuldade, né? É questão também da falta de conhecimento. Exato. De alguém por trás. Isso é muito legal. O próprio sistema operacional, ele já te fornece muita coisa, né? Só que você tem que saber onde que tá essa informação dentro do sistema operacional. Vai ter que ter a pessoa ali que conhece. Ou a consultoria especializada. 1 minuto no terminal. Josu. Então, bora pro 1 minuto no terminal? Opa. Eu vou começar então com o Espreto. Espreto, fala pra gente qual que é a sua inspiração. Quem é a sua inspiração? Caraca, eu gosto muito de seguir pessoas assim que deram certo na vida. E se deram certo é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Sim. Mas eu não vou entrar no mérito da questão em pessoa, mas eu gosto muito do Steve Jobs pelo fato de ser da Apple, né? Do que ele fez, do que ele criou hoje. Um pouquinho do meu conhecimento é devido a ele. Gosto muito da forma com que ele criou a Apple. Outro cara, acho que ele é uma das minhas inspirações e, obviamente, minha família e minhas 2 filhas. Né? Não tem outra. Até mais que ele, no caso. Né? Seu maior aprendizado trabalhando com segurança da informação? Cara, acho que reciprocidade, cara. Acho que você tem que fornecer algo para você também receber, enfim, acho que é uma troca mútua de aprendizado, assim, acho que é interessante, assim. Ferramenta que você não vive sem no seu dia a dia do ponto de vista de pesquisa? Caraca, um terminal. Boa. Terminal. Hackear ou empreender? Cara, essa pergunta é difícil, viu, cara? Nossa Senhora. Eu acho que ambos. Boa. O melhor momento da sua vida? Os 2 melhores, nascimento das minhas 2 filhas. Boa. Que legal. Uma frase que você leva pra sua vida? Cara, não tem uma frase assim agora de bate pronto. Faz o certo, que o certo vem, algo nesse sentido, assim, sempre vai o caminho certo por linhas tortas, vamos dizer assim. Boa. Espreto em uma palavra. Caramba, sonhador. Muito bom. Fechamos o minuto no terminal com o Espreto, vamos pro Logan. Isso é sacanagem, porque metade das respostas vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V, viu? Agora tem que você ficar como segundo agora é ruim isso aí, não. A gente vai com as mesmas aqui, né, pessoal? Então, fala aí, Logan, qual a sua maior inspiração, meu velho? Assim, sem pensar 2 vezes, são meus filhos e minha esposa. O maior aprendizado até hoje trabalhando com segurança da informação? Bom, todo mundo fala que eu sou velho, né? Então, vamos lá, é a troca de conhecimento. Porque eu sou de uma época que se você não tivesse Shell para trocar, você não tinha acesso às outras coisas. Caramba. Então, a troca de conhecimento é primeiro lugar, assim. Porra! Pra mim é muito foda isso. Isso é frase já, em revisora. Aí. Ferramenta que você não vive sem no seu dia a dia, de novo, do ponto de vista de pesquisa? É o bashzão ali, né? É o ZSH agora, né? Você agora, um cara do business, hackear ou empreender? Empreender, assim, hackear, você já tem que, para você empresa, você tem que hackear. Pode crer. Até assim, essa questão do hacking, ela se aplica também
no empreendedorismo, né? Então, essa mudança de mindset assim para business, para mim, é um hacking que eu tenho que fazer para mudar a minha forma Hackeamentos, né? Boa. de chegar nas pessoas. O melhor momento da sua vida, Logan? Primeiro, o nascimento dos meus filhos. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Me ajudou muito a desacelerar. Uma frase que você leva pra sua vida? Bom, tá tatuado aqui. Hacking all the things. Boa. E Logan, em uma palavra? Resiliência. Boa. Eu vou fazer mais uma agora pra vocês dois, tá? Então tava no script. Boa. Talho em uma palavra. Cara. DNA em segurança ofensiva. Uma só palavra. Não, pode ser uma frase, uma definição. Definição da Talho, pronto. Paixão, cara. Acho que seria paixão pelo que faz. Eu ainda vejo com uma frase do tipo assim, segurança ofensiva raiz. Sim. A gente não abre mão disso. Top. Boa. Até para dar um contexto, o nosso board hoje são de pessoas extremamente técnicas. Isso acaba ajudando muito a gente a elevar assim tudo que a gente vai entregar na Talha. Então, Quer citar o nome aí da galera? a gente pode, isso é público, não tem problema. É o Rodrigo Branco, né, que é um dos fundadores da H2HC. Ele mora fora do Brasil hoje. E o Luiz Eduardo, que por muitos anos cuidou do NOC da Defcon, lá da rede Wi-Fi NOC da Defcon. É legal a interação com eles. E o Rubeiro até brinca assim, que às vezes eu penso que ele é um robô, porque, cara, o cara manda 500 coisas, fala, cara, o cara não dormiu ainda, mano, já conseguiu consumir isso. E aí ele manda pra gente, e a gente fala, caraca, velho, não deu tempo de nem ler o anterior direito ainda. Aham. Isso é bom porque é um conselho que eu dou pra todo mundo, né? Você tem que trabalhar e você tem que estar junto de pessoas que têm um nível acima do seu, Sempre. porque aí você evolui. Isso ajuda muito você a evoluir. Então, Sensacional. quando eu tomo algum tipo de crítica, eu sempre vejo como construtivo. Então, quando eu lembro que a minha primeira palestra na H2HC, quando eu tomei porrada, tipo assim, cara, olha, isso aqui tá legal, mas assim, você precisa melhorar isso, eu poderia simplesmente me retrair, abaixar a cabeça e não evoluir, sabe? Não, eu peguei aquele e falei, não, beleza, tem razão. Tem um cara aqui que tá vendo que tem um material massa, só que precisa ter uma apresentação de pesquisa para poder realmente ter valor. E é isso. Sensacional. Muito bom. Sensacional. E aí uma curiosidade só. Já fechamos o minuto no terminal, viu? O Lê, ele que nos presenteou com o Momento Fun Fact. Vocês sabiam disso? Ah, é? O Momento Fun Fact foi uma ideia que veio deles. Falou, Legal. Nossa, ele- não, ele o Lê, falou, ele é sempre, foda. ele sempre traz alguma coisa assim de... Então, vocês aí que não sabiam, o Lê, que eles comentaram aqui, Luiz Eduardo. Mas não só isso, nós temos também a TechSec TV, cobertura de eventos. Foi uma das ideias do Lê. Aí, ó. É, A gente Então- colocou alguns temperinhos, mas partiu dele. super beijo aí, Lê. Obrigado, cara. E sempre que ele vem pro Brasil, ele, cara, super... Ele é o cara que faz a gente sair da cadeira, sabe? Já tem hora. A gente Não, passa cara, uma legal. ideia todo legal, fala, mas isso daqui? Eu falei, eita, é isso. E é importante pessoas assim que realmente provoquem a gente do tipo, Exato. cara, olha, vai pra cá. A gente não quer pessoa que concorde com a gente com tudo. Tem que ser pessoas que realmente... E esses dois são duas pessoas extremamente críticas, assim. É quem conhece, eles sabem o tanto que eles são críticos, né? Que legal. E Parabéns. ele ensinou a gente a comer a batatinha antes do lanche. Gente, saindo do Minuto no Terminal, entrando pro Bora Conscientizar, que é a mensagem final de vocês. Vocês decidem o que vocês falam. Caraca. Pô, quer começar? Não, agora, tic-tic agora. Sua vez. Fugiu tudo agora. Pô, cara, bom, a Thalio tá aí, a gente tá precisando de bons profissionais, né? Quem quiser entrar em contato, quem quiser falar com a gente tá principalmente relacionado ao ecossistema Apple, a gente precisa de pessoas boas. E acho que é isso, o que a gente puder ajudar, quem tiver curiosidade nessa área, com certeza eu tô à disposição, o Logan mesma forma. E é isso, acho que Perfeito. estamos aí para ajudar a somar no crescimento dessa galera mais nova, para não deixar falar que falta recurso ou falta incentivo. Quem quiser, a gente está disposto, a gente ajuda. De alguma Boa. forma. Logan. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto de mentorar pessoas, já
por vários programas já mentorei muitas pessoas, então fico à disposição para ajudar a molecada nova aí. A gente está precisando de novos profissionais no mercado, precisa estar abrindo aí oportunidade também para a molecada nova aí. E também mesmo que não seja pessoas novas, quando a gente fala molecada nova, ainda esquece idade, tá? A gente não tem esse negócio de idade aqui não. Se o cara tem força de vontade e tem paciência para deixar a bunda na cadeira algumas horas aí durante o dia e a noite estudando, é esse tipo de pessoa que a gente quer. Exato. Então, deixa aqui o convite para todo mundo que precisar de mentoria. Às vezes eu até fico pensando, as pessoas que eu faço mentoria, eu deixo anotado lá todo o status de onde eu estava, onde eu tenho que chegar com eles e tal. A gente sempre tem espaço para poder colocar mais uma pessoa, porque a gente precisa disso no mercado hoje, né? Então, e com certeza, do meu lado, eu sempre vou puxar um pouco do que a Talion também tem de necessidade. Então, as pessoas que eu estou mentorando, eu tento puxar um pouco pro meu lado, entendendo a necessidade da pessoa. É claro, né? Se é um cara que tem um perfil que não vai para ser para PSEC, para segurança ofensiva, a gente mentora ele para aquele nicho que ele tem mais expertise, né? Mas essa é a forma como eu vejo que a gente tem que contribuir hoje com o mercado, né? Até dando um spoiler não, mas dando um contexto rápido só para vocês entenderem essa questão de tentar mudar a vida das pessoas. Eu estava comentando com o meu sócio, essa semana eu recebi uma ligação de um brother que está morando em Dubai e que eu mentorei ele no passado, e ele está morando hoje em Dubai e está precisando de pessoas para contratar para ir trabalhar com ele lá. E ele ligou assim, me arruma alguém para indicar. Então no meio da conversa ele falou, você sabe que você mudou minha vida, né? Porque quando eu conheci esse moleque, foi na Latino Air, um evento que rola em Foz do Iguaçu. Eu tinha dado um ingresso para ele vir pagar 2 e tal. E conversava com ele e tal. Mas assim, as coisas que a gente vai fazendo, pra gente é algo natural. Pro menino foi uma mudança. Ele falou, cara, olha, tal, hoje eu tô trabalhando com pentest e tal. Eu falei, caralho, véio, que massa, assim. Ajudar as pessoas, assim, é muito legal, assim, sabe? Eu sou de uma época que era bem diferente. A gente tinha que matar todo mundo. Nossa, era muito mais hostil. Mas a idade chega e você vai mudando um pouquinho. Até porque a gente precisa também, senão a gente tá sempre perdendo, né? Se você não consegue trazer ele pro teu lado, para tá trabalhando numa consultoria de segurança ofensiva e tal, o moleque vai para outro lado. E aí, infelizmente, você tá alimentando uma área que não que não deveria ser alimentada, né? E o bootcamp do jiu-jitsu, velho? Cara, eu quero fazer, velho. Depende só se vai acontecer ou não um outro evento aí, né? Mas assim, a ideia é fazer. Eu confesso que eu não gostava de jiu-jitsu, né? Eu vim da capoeira e eu sempre criticava, né? Meu cunhado é faixa marrom de jiu-jitsu e eu fico, esse negócio aí de ficar homem agarrando homem, isso não é pra mim não, mano. Gosto de trocar porrada. Se for pra trocar porrada, não é grudado não. E aí depois de um tempo, já tem 3 anos que eu faço jiu-jitsu, né? Então... Oi, o tanto de gente de segurança eu fui o que aconteceu foi o seguinte: ano retrasado tem um cara que organiza um evento lá em Las Vegas chamado Jeremy Grossman, que ele organiza o BJJ SmackDown. Ele faz na semana da Black Hat da Defcon, né? E aí ano retrasado, troquei ideia com ele, eu vou aí, e não fui. Aí ano passado eu falei, vou. E, cara, qual que é o modelo lá, né? Ele separa quase 3 horas de treino num espaço maneiraço, que é o Sindicato MMA. Sim. É num bairro bem afastado, assim, de Vegas. Só que, assim, é um espaço da galera que é competidor. Assim, não é uma academia pequena, é um ginásio gigante, com octógono, uma parada surreal. E aí, eu tinha combinado com alguns brazucos, vamos. Aí na hora, cadê a galera? Vamos. Aí eu olhei pro lá e falei, cadê a galera? Esse aqui, ele virou pra mim, você vai lá sozinho? Eu falei, mano, eu vou sozinho, velho. Foda-se, vamos lá, né, cara? Pode falar, palavrão. Não tem problema não, pô. Tá tranquilo. E aí, peguei e fui sozinho mesmo. Só que assim, eu conhecia o Jeremy Grossman só de internet. Só que pensa assim, BR, chegar lá sozinho, eu falei, mano, vai dar... Não, e é BJJ. BJJ. E detalhe, quando começou o rolo lá, o treino... Ele chegou e falou, galera, pera aí, o que acontecia? Tava o Forrest Griffin, do UFC, campeão do UFC, e tinha os caras que são treinadores lá do espaço, tudo competidor. Aí eu falei, caralho, mano, que merda, mano, vai dar merda isso aqui, mano. Aí o cara já começou assim,
tomem cuidado, essa semana tem Black Hat e tal. Aí ele falando pros instrutores da academia, ó, toma cuidado com a galera aqui, tem evento, tem que palestra e tal. Ó, e a gente tem um brasileiro aqui, hein? Aí eu falei, que pariu, o único brasileiro era eu. Se fosse a Ele referência. fez questão, tem um brasileiro aqui. Eu falei, caralho, velho, beleza. E acabou que fiz um rola maneiro lá e tal. Eu tava com o ombro machucado, não sei se você lembra que eu tava com o ombro machucado. Aí eu fui rolar com o Forrest Griffin. E aí eu falei, cara, ó, pega leve aí, mano, que eu tô quebrado aqui. Mas assim, o cara é competidor, o cara nem... Eu falei, não, beleza, então fez um rola de boas. E aí esse ano eu voltei, aí consegui levar 2 BR. O Choco e o Gustavão, o Robertux. Aí foi os 3 lá. O Choco é faixa preta de jiu-jitsu. O Choco é macaco velho. O Choco chegou lá passando o carro na galera, velho. Caraca. O Choco começou a passar... E aí tem um negócio engraçado, porque o Choco tava passando o carro na galera. Aí eu fui fazer um rola com o Choco, aí o Choco ganhou, levou, passou o carro em mim. Louco. Aí tinha um gringo lá olhando, meio tiozão. Vou com você. Apontou pra mim, eu falei, tipo assim, meio que debochando. Eu falei, mano, qual é que é desse maluco aí? Eu falei, tá pensando que é fácil assim agora? Todo mundo vai querer passar o carro. Né? Peguei o tiozão, falei, não, pera que agora eu vou pegar ele também, já que é assim, mano. Não é porque eu perdi pro Choco que eu vou perder pra todo mundo, velho. E aí, quando eu saí, eu falei, cara, acho que seria legal fazer alguma coisa assim no Brasil. Sensacional. Porque assim, eu já tinha me ligado que tem vários caras aqui no Brasil que gostam de jiu-jitsu. Tem vários caras que são faixa preta de jiu-jitsu. Vários caras da área de segurança. O Profeta é faixa preta? Tem o Murakami, tem o Profeta, tem o Choco. Tô falando só os preta, né? Sim. Aí que faz jiu-jitsu tem o Gabriel Negreiros, que era da revisão da H2, da revista da H2. Tem uma galera, tem o Nelson do C6, ele é faixa azul de Gil. Tem o Gadelha da ZUP, ele é faixa marrom, se eu não me engano. Caraca, já. E assim, aí, tipo, faixa branca, faixa azul, tem mais um monte, assim, tá ligado? Tem, assim, se eu não me engano, na lista que eu fechei lá, a primeira lista, assim, batendo no olho, tinha umas 15 pessoas já. Nossa, Nossa, uma galera. Essas 15, velho. se eu não me engano, são 2 meninas. Tem 2 meninas. Então, assim, se apertar um pouquinho, dá pra fazer um negócio legal. Agora, sim, a questão legal. é ver se a gente vai conseguir fazer mesmo. Pô, vamos fazer isso. Vamos. Você que apoia, pô. Não, a gente quer. A ideia é fazer. E assim, a ideia é fazer um negócio também. É o mesmo molde que eu vi lá, que é assim. São 3 horas de treino, a gente pega um pro para passar umas produções, tipo assim, pegar. Conversando com o João lá de uma empresa de SEC, ele chegou e falou, cara, ó, eu acho que eu consigo levar um pro foda, um Gracie da vida. Eu falei, caraca, mano, se a gente meter um Gracie lá no evento seria foda. E aí a ideia é assim, beleza, fazer uma passagem de movimento lá e tal, uma horinha disso. Aí libera uma horinha de rola também pra galera brincar e tal. Às vezes o cara quer, que nem lá no BJJ, a gente fazia um rola com os caras, com os gringos. Eu fiz um rola com o Merab lá, o atual campeão do UFC lá, da categoria leve, né? O cara é o atual campeão, mano. O cara é duro pra caramba, velho. Óbvio que o cara também não... O cara pega leve, o cara não vai... A gente não é competidor que nem os caras, então os caras fazem um negócio suave. Aí a ideia é fazer do mesmo jeito aqui, entendeu? Pô, sensacional. O que vocês acharam do papo? Muito bom, muito Top. bom, muito bom. Top. Eu tô ficando sem voz já tá começando a apertar de novo já. Por isso que eu tô com toda hora com... Você é um cara, um palestrante aí do mundo, velho. Mano, Do mundo, eu tava com a garganta zoada até segunda, velho. Porque eu zoou lá no Chile, mano. Tive um probleminha no estômago e aí ferrou tudo, sangrou, então tava tudo... Isso aí é caranguejo, pô. Não é o caranguejo, não. Foi antes do caranguejo, mano. Foi antes do caranguejo. Não foi o caranguejo, não. Não foi nem o caranguejo, nem foi a cachaça. Nenhum dos dois. Pô, mas agradecendo, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no TechSec. Obrigado Bom, pela presença de Valeu vocês. pelo convite novamente. Vocês são Obrigado demais, sensacionais, galera. Eu desejo muito sucesso. Muito Isso sucesso aí. mesmo. Cara, eu fico muito feliz pelo convite. Eu realmente fiquei muito feliz, o Espírito também, com certeza. Obrigado demais aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, assim, de coração mesmo, muito foda. Só tem um detalhe que eu tô um pouco chateado, cara. Qual? Fala aí, Logan. Eu não trouxe meu kimono. Não, até agora não rolou nossa feijoada com samba, cara. A feijoada Vai com rolar. samba, Não, agora tá a registrado aqui, feijoada velho. com samba é o Tem que que tá rolar, faltando. A gente foi no samba. A gente já foi no samba, isso é verdade. Falta feijoada com Falta samba. feijoada com samba. Exatamente. Galera, obrigado. Espreto e Logan, cara, eu gosto muito de vocês como pessoas, como vocês como profissionais. Muito sucesso pra vocês como pessoas e sucesso pra Talion também. Valeu. Obrigado. Parabéns pelo time que veio junto aí. Sim. Vida longa, eu espero que em 2030, 2035 vocês estejam assistindo esse... Olha lá como que a gente tava lá naquela época. Com certeza. Com certeza. Enfim, então, exato. vida longa aí, muito sucesso pro Hacking Raiz
e pra paixão por isso tudo. Enfim, vamos pra cima. Oi, vamos ver aqui, já é um compromisso nosso, um almoço. A gente tenta pegar um grupo de samba aí que você conhece, faz um almoço aí, Boa. contrata alguém pra fazer a feijoada e samba aí, a gente tem um espaço legal. É verdade. Pô, top, Alô, Pub top, Produções, É, top. fica a dica. exatamente, Bogo. Boa. Boa, beleza? Então é isso, pessoal. Antes de encerrar, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, deixar aqui nos comentários o que você achou deste episódio. Agradecendo aos nossos parceiros e patrocinadores Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, Bifish, G2 Brindes Personalizados e você, TechSacker, que nos acompanha sempre. Até o próximo episódio e bora? Bora conscientizar. Valeu! Aê. Muito bom. Boa. Muito bom, muito bom. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.